Ok, já está. Olá, Catarina. Olá, estás boa? Estás boa, não? Estou, estou Então, ótima, com calor, com calor. é tempo dele, não é? É tempo dele e tivemos uma primavera, temos tido uma primavera chuvosa, portanto, o calor É agora se verdade, calhar até é ajuda. verdade. O jardim pode confirmar isso. É o primeiro ano que temos frutas no jardim, por isso. É? Oh, está tudo cheio, pêssegos, peras, está tudo. Achas que Até tem a ver o, com esta história da paragem do ser humano? não, acho que tem a ver com o sol e com a chuva. Não, mas Não, mas nota-se imenso no nosso jardim, por acaso, até a nossa única cepa de Riesling sobrevivente no jardim está com folhas e com um ar espadaúdo e feliz da vida, por certo, isso. mas não deixa de ser engraçado. Bem, se calhar também é aqui uma ilusão que criamos, mas não deixa de ser engraçado no ano em que acontece o que acontece. eh, Pá, é a primavera que mais parecida com a primavera da minha É, infância, de alguma isso, forma que eu me isso é lembro, não é? verdade, isso é verdade. Só esperava que o outono também fosse, porque eu adoro o outono. O outono há Não, mas dias. mas é verdade, é assim, a primeira primavera que temos assim, que vai, a temperatura vai subindo, que tem chuva Chuva, verdadeira. pá, o ivy e milho com Ah, fartura também. Esta malta exatamente, também também, tem também, grande mas fartura. faz parte da Pá, tradição, faz sim, parte da sim, sim. tradição, pá. Dos últimos 150 anos. Enfim, olha, estou aqui já a falar, mas Exato. muita gente não sabe quem tu és Olá, e eu gostava sou que a fosses tu Catarina. a apresentar-te. Tu és Olá, a eu sou a Catarina. Catarina, sou a Catarina. Quem é que eu sou? Agora sou enóloga de profissão, mas Agora? sou bióloga, Ok. agora, atualmente sou enóloga, trabalho como enóloga, mas sou bióloga de formação. Comecei por ser bióloga, comecei por estudar a comunicação de rãs, super divertido. A comunicação de rãs não é Verdade. de rãs lá da terra do Tino. Não, 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 não. É do bicho. A pronúncia das rãs, na verdade. Eu comecei por estudar a pronúncia das rãs, porque as rãs também têm pronúncia do norte e do sul e essas coisas todas, e não se entendem às vezes por causa disso. Então foi o meu trabalho durante muitos anos, foi andar a gravar rãs pelo país, norte a sul, este a oeste, à procura das pronúncias das rãs. Olha que eu assim, pá, visto, não sei como é que uma pessoa troca isso por vir fazer vídeo. Bêbado por bêbado, não é? Exatamente, exatamente. Foram longas noites de trabalho e a vindima é mais ou menos a mesma coisa e sempre em curtos períodos de tempo, por isso é mais ou menos a mesma coisa. Só troquei a primavera pelo princípio do outono, mas é muito semelhante. Já há quanto tempo é Não, que andas a fazer isso? depois as rãs fiz imenso tempo e depois em 2013 resolvi trocar para os vinhos. Chateei-me não me chateei nada com as rãs, mas já estava farta do mundo académico. Bolsas. Chateaste com as bolsas. Exatamente, chateei-me com as bolsas e depois, entretanto, conheci um rapaz muito giro, que é o David, que não está aqui connosco hoje, mas aqui, devia estar aqui ao meu lado, que Não, ele também é vivo, calma, mandou. as pessoas não Ele sabem. é vivo, sim, sim, não, ele é vivo, está vivíssimo, é super vivo. Agora Ah, está naquilo que se e chama um estado comatoso, não é? exatamente, agora é mais um bocado mais uma Cinderela nesta altura do dia, mas não, está super vivo e também mandou às ortigas o mundo académico e dedicámos-nos os dois aos vinhos. Foi assim um projeto de família Uhum. uh, e pronto, e desde 2013 que andamos mais dedicados aos vinhos. O David um bocadinho mais tarde, ele primeiro dedicou-se ao enoturismo no lado académico e depois largou também o mundo académico e resolvemos abrir a nossa adega, Ok. que é onde nós estamos agora. E esse é um projeto. Já agora também explicar um bocadinho como é que nós nos conhecemos, assim de uma forma muito Uhum, improvável. exato, eh, muito porque foi improvável. assim que eu também conheci, foi assim que eu também conheci esse projeto. Tu eras supostamente a pessoa que me ia substituir na Murta. É verdade, é eh, verdade. Trabalhámos Trabalhámos juntos um dia. trabalhámos juntos um dia e aproveitámos esse dia para dar a conhecer um ao outro os projetos próprios, mais ou menos, Exatamente. entre a testar barricas, não foi o que não andámos a fazer? Foi, andámos a testar barricas lá para o outro rapaz, que eu já não me lembro, e depois planeámos o engarrafamento
Talvez. Pronto, que eu já não cheguei a Parece que fazer. já foi há tanto tempo, sabes? Foi há tão pouco tempo e Foi, tanta pois coisa já foi, se passou no entretanto é que verdade. essa memória acaba por ser já um bocadinho distante. É próxima, mas distante ao mesmo tempo. Mas Mas, já, mas já foi, aconteceu muita coisa desde essa altura, pá, caramba. muita coisa menos. Inclusivamente um vírus que veio cá da cá desta É porcaria verdade, toda. é E verdade, a é ti verdade. atrasar-te a inauguração Para o disso, bem e para o mal, para o bem e para o mal. Covid, obrigada. Podes ir embora, já estamos fartos de ti. já percebemos, Desaparece, já percebemos a mensagem. desaparece. E nesse dia explicaste-me que estavas alguns. É engraçado, às vezes eu não sou supersticioso, epá, não, já tive a minha, já tive a minha dose de isto sem mal, tive a minha dose de crendices, mas é engraçado como é que a vida nos põe tipo um dia à frente de uma pessoa que tem um projeto que eu fiquei super interessado no vosso projeto, porque acho que eu gosto muito de coisas que o termo fora da caixa já está um bocadinho dentro da caixa, não é? Sim, já. Mas coisas que desafiem o estabelecido, que desafiem o estável, não é? Que desafiem a Uhum. estabilidade, Completamente, não põe é? aí, completamente. E essas coisas entusiasmam. E depois, na vossa história, tu dizeres-me que andaste a ver adegas na terra onde eu nasci e eu cresci. Quer dizer, É que é verdade, assim, qual é a improbabilidade disso acontecer? é Ainda que um verdade. país pequenino, não é? E mesmo lindas, adegas muito bonitas. Verdade, verdade. Tivemos mesmo para comprar uma adega lá na tua terra, à beira-rio, plantada. Foi mesmo, Adega é essa que tivemos estou a quase tentar no alugar. ponto. Ah, é? A sério? É porque eu disse que era amigo da pessoa que comprou e estamos Coisas muito giras, por a acaso. ver Mas se. olha, tenho que dizer, não é pela tua terra, mas tenho que dizer felizmente que nós não comprámos lá, porque aquilo é muito longe para nós. Eu vou Pois, confessar, vai ser muito longe para eh, nós. ok. Mas pronto, Mas depois mas é muito iam bonito. morar por lá. Depois, Era, é olha, já verdade, temos restaurantes muito provavelmente. giros aqui, temos uma qualidade Pois de é, vida que vocês aí não é conseguem verdade. ter. Nós comemos bem, quando lá estivemos, comemos bem. Não, É comes sempre bem, vives importante. bem, consegues ter os miúdos numa escola boa, Sim, razoável e buscá-los a tempo. A vida de Inogue tem tanto bom como mau, não é? Há exatamente. alturas em que até podes estar com eles na escola, se quiseres. Desde trabalhos de noite. Já tenho E fama de podes. preguiçoso, agora assim ainda pior. Exato, Eh, exato. mas pronto, aqui para reforçar esta ideia, nós conhecemos no único dia que tu trabalhaste comigo na Murta, no dia em que eu te fui passar o trabalho. Eu falei-te do meu projeto, tu falaste-me do teu, eu fiquei muito interessado e fui seguindo. Vocês já eram para ter aberto há mais tempo, mas explica-me Sim. lá o que é isso. O que é que nós fizemos? Então é assim, eu e David, quando decidimos um bocado fazer o nosso projeto comum, fomos os dois estudar enologia juntos. Eu estava a dizer, era bióloga, o David era antropólogo, se não tem, pronto, coisas assim um bocado disto, antropólogo, e estudava turismo, e então não tem nada a ver. Mas decidimos ir os dois para a enologia e, e gostámos imenso e adorámos. E depois eu Fizeram o quê? continuei Fizeram com a mestrado, enologia. Luísa? Fizemos o mestrado no ISA e depois o segundo ano fomos para a Alemanha, para Geisenheim, porque o David é alemão, então juntámos o útil ao agradável. Como ele já não estava na Alemanha há 20 anos, pegámos na miúda e fomos os três para a Alemanha fazer o segundo ano lá juntamente com o Vinifra, com o mestrado internacional de vinhos, do Vinifra Euromaster. E foi muito giro, adorámos a experiência. E depois não voltámos logo. Entretanto, nasceu a nossa segunda criancinha. A primeira nasceu no meio das rãs, a segunda nasceu na adega. Andava eu a passear com uma barriga do caraças no meio da adega lá na Alemanha, contra todas as regras possíveis e imaginárias. Mas pronto, andei a estudar vinhos sem álcool. Pronto, vá, uma estrelinha aqui, uma bolinha, uma bolinha vermelha. Então. E, mas pronto. A médica da minha mulher dizia-lhe que ela podia beber um copinho. A minha também disse, mais vale beber um copo do que ficar com ansiedade. Foi o que ela me disse. Isso era um vício, álcool.
Ok. Não soa nada bem, pois não. Ai, Não, corta, não. corta esta parte. Estavas a falar Não, de e tabaco. então, Exato. exato, exato. Não, e então depois nós sempre pensámos em ter a nossa coisa. Quando fomos para os Gins, foi logo uma ideia inicial termos a nossa adega, termos o nosso projeto. E andámos a ver muitos sítios. Andámos a ver um lado, às vezes umas ideias mais românticas do Alentejo, uma quinta bonita com enoturismo, com quartos e isso. E vimos coisas lindíssimas também, mas depois desistimos, achámos que não queríamos ir viver para o Alentejo e achámos que o projeto esse exigia que nós mudássemos para o Alentejo e depois pensámos na zona de Lisboa, porque nós moramos perto de Lisboa e na altura morávamos mesmo em Lisboa e rumámos um bocadinho mais a norte para os teus lados e vimos também coisas muito bonitas, mas também achámos que não era aquilo ainda que... E depois começámos a ver em Lisboa, porque entretanto o David ainda estava na universidade, era professor na Suíça, na Universidade de Lausanne, e tinha um projeto de enoturismo. Então fizemos viagens pelo mundo inteiro, não, os dois juntos sempre não, mas fomos muito juntos a vários sítios, China, África do Sul, Califórnia, Áustria, Alentejo também andámos a ver, e andámos a ver um bocadinho o que é que se fazia de enologia e de turismo por este mundo fora, a pensar o que é que nós podíamos pegar nisso e fazermos nós. E vimos, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, em São Francisco há dois sítios em Paris e em Londres agora, e vimos que eram as adegas na cidade, mas em cidades, claro que há adegas nas cidades, mas em grandes cidades, que é menos comum. E embora o que tínhamos visto na Califórnia tenham sido adegas, não sei, diferentes, se calhar um bocadinho de garagem, muito garage wine, mas no sentido de garagem mesmo, nós achámos que queríamos uma adega e pensámos, porque não uma adega em Lisboa? E então metemos-nos como loucos à procura de coisas em Lisboa e encontramos uma oficina de automóveis em Belém e quando vimos foi amor à primeira vista. É mesmo E aqui. é aqui à porta de casa, estamos a 15 minutos da adega em Belém, fora do núcleo, por isso é suficientemente perto do Mosteiro dos Jerónimos e suficientemente longe do Mosteiro dos Jerónimos para não teres os autocarros Ok. cheios à porta. E dizemos, é este o sítio. O espaço é espetacular, é amplo, é grande, ainda tinha lá os elevadores dos automóveis. Nós na primeira visita que fizemos à oficina dissemos, isto é muito bom porque vamos elevar as ufas e não sei o quê. Já não temos elevadores de automóveis, a gente despachou aquilo. Mas o sítio foi mesmo espetacular e dissemos, aqui a vantagem, nós não temos que ir buscar as pessoas para nos visitarem, porque as pessoas estão ali. Pronto, isto foi a nossa ideia super bonita sobre a coisa. Depois do sonho à prática, levaram 3 anos de burocracia e montes de problemas, tudo possível e imaginário, desde, sei lá, o registro, depois a convencer a Câmara a deixar-nos fazer uma adega na cidade, porque nunca ninguém tinha feito, ou pelo menos nos tempos recentes. Então é convencer um bocadinho de uma coisa que nunca ninguém considera que alguém se lembre. Embora em Lisboa já haja muitas cervejarias e isso, as fábricas de cerveja, mas acho que o vinho é uma coisa ainda muito, muito romântica ligada ao campo. E então muitas vezes fomos à Câmara e olharam para nós com caras de loucos, adega? Mas um restaurante? Não, adega, com uvas, cubas, em Lisboa, no distrito, não, Lisboa cidade. Então foi assim, mas conseguimos, mas foi uma grande luta, foram 3 anos tipo, assim, duríssimos e entretanto eu estava a trabalhar, o David largou a universidade para se dedicar a 100% a esta coisa e pronto, e tratar de papéis e foi uma confusão. Nós comprámos uma coisa grande, mas que nos papéis diziam que tinha 25 metros quadrados e a senhora da imobiliária dizia, não, os papéis estão certos, porque eu só faço negócios com coisas que os papéis estão corretos. E o nosso espaço tem 300 metros,
Pronto, uma pequenina diferença, eu olhar para a mulher olhar para nós, não, a gente só trabalha com papéis quando está tudo certo. E o David dizia, mas diz 25, isto tem um bocadinho mais, pois é muito antigo. Pronto, e eu não vou alugar, porque eu vou ficar a noite inteira a contar estas histórias. E Vamos então, que haja pessoas. exato. Se alguém precisar de ajuda, nós sabemos tudo como resolver problemas Portanto, na administração de Lisboa. mais um negócio extra, Exatamente, consultoria. nós fazemos consultoria. Exato. Se tiver um terreno ou um edifício que tenha papéis para resolver, contacte-nos. Deixe lá o seu advogado, nós também E a tivemos. senhora da imobiliária? E, exatamente, borrico-se na senhora da imobiliária, não acreditem nos gajos das imobiliárias, não desfazendo. Mas pronto, Fizeste, contactem-nos. A pronto, já uma Dega carreira de... Belém, exatamente, a Dega Belém Urban Winery, podem nos encontrar na net, e Catarina, David, estão à vontade. E depois de E 3 sabes que anos de luta. isto vai nos dois sentidos, que é quem quiser acertar o passo também facilmente. Não, mas foi de loucos. E depois, finalmente, depois foi a Câmara também, que é uma loucura, demora sempre imenso tempo. E depois lá conseguimos, depois entramos em obras, que também foi uma loucura, e acabámos, eu estava a trabalhar noutro sítio, estava a trabalhar posso dizer o nome do outro sítio? Posso, não posso? Na Barrozinha. Estava a trabalhar na herdade da Barrozinha, Alcácer do Sal, que também podem visitar, é um sítio muito bonito. E então fazia Alcácer, Lisboa, Lisboa, Alcácer, e nos tempos livres fazia a Adega Belém, e depois em julho de 2019 saí da Barrozinha porque já não conseguia fazer 2 sítios ao mesmo tempo, era impossível. E eu fazia a asneira nos 2, ou então não fazia nenhum. E então saí para me dedicar full time ao nosso projeto, e desde julho até há bem pouco tempo eu e David fomos trolhas, puro e duro, a pintar, a fazer betão. Eu acho que já fiz mais betão nestes meses do que em toda a minha vida e nas próximas 5 vidas. E pronto, Há e uma temos que ainda estado não ali os sabes que dois. não sabes Exatamente. comprar a casa do lado. Exato. Se vai Também crescer tanto. comprámos. Compraram? Exato. Não, olha, então se tivermos que comprar com 40 herdeiros, fizemos uma escritura com 40 herdeiros que nem sequer sabia que tinham aquilo e que tivemos que ir buscar. Não, tudo o que tu possas imaginar aconteceu. Tivemos que ir descobrir documentos em Moçambique e África do Sul. Por isso também fazemos consultoria de documentos no estrangeiro para quem precisar. Isso não é fácil, não. Não, foi uma grande dor de cabeça, mas pronto, mas conseguimos. E agora estamos super felizes e chorámos imenso e sei lá, olha, foi uma loucura. A Também gente depois... chorou na Câmara quando fomos buscar a licença de obra. Era a mulher a entregar-nos os papéis e eu e a David a chorarmos lá e raio de felicidade e a tirarmos uma fotografia com o Alvarado. Acho que depois também te dá... Tu não podes evitar isso, não é? É Portanto, verdade. É. vai-te dar um envolvimento maior também que aquilo e umas ganas maiores de dedicares a isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente olha para aquilo e ri-se destas coisas todas Mas, sim. e estamos orgulhosos. Então, mas diz-me uma coisa, o objetivo, se é que existe um objetivo, não é só fazer vinho e vender vinho, ou é? É uma adega na cidade, mas podia ser uma adega num lado qualquer. Sim, a ideia de fazer a adega na cidade foi, nós quisemos trazer o conceito de produção de vinho para a cidade, para que as pessoas possam ver a produção a acontecer. Eu acho que há muita gente que não tem noção como é que acontece o processo, porque o vinho, como outros alimentos, aparece na garrafa, quando nós vamos consumir, e nós quisemos um bocadinho mostrar a quem não conhece, e a quem conhece ter a possibilidade de ver mais vezes ou ver mais de perto como é que fazes vinho. Uhum. E dar a possibilidade de eu provo o vinho que está a ser feito aqui. Foi um bocadinho essa nossa ideia, foi juntarmos a coisa toda num local que é acessível, não é? Que é onde as pessoas estão. Que é quase um sítio turístico. Belém é muito, muito turístico. Uhum. Mas ao mesmo tempo também é um bairrinho. Nós estamos no meio de um bairrinho onde tenho as pessoas todas, os vizinhos todos que vão lá e que nos mimaram durante este tempo todo, que nos ofereceram flores na véspera de abrirmos a adega.
É. porque nos têm visto estes dias todos ali a esfolar e todos porcos e sujos Depois vem uma durante as garrafinha obras. de vinho também e tal. Exatamente, tal, já na Assim, olha, esperança, já a quando coca. vier, hoje dou-te flores, amanhã dás-me vinho. Exatamente, troca por troca, com E é todo o bom, gosto, e com é todo bom. o gosto. Mas sentimos mesmo acarinhados pelas pessoas, aquilo é mesmo um bairrinho, é Uhum. mesmo um bairrinho, e por isso são eles e somos nós, e agora somos nós todos, não é? Mas a ideia foi um bocadinho essa, foi juntar as duas coisas. E depois um lado também mais pragmático, não é? Nós moramos aqui ao pé, temos duas filhas, hum, e não temos possibilidade ou não quisermos andar a esticar-nos para um estar fora, porque fizemos isso durante muito tempo, um estar fora e depois o outro está, ou não está, estava sempre um bocado em alternância. Então quisemos juntar-nos todos e pensarmos que só temos uma vida e então fazer a coisa toda aqui ao pé. Faz Eh, sentido. Mas diz-me uma coisa, então, há uma forte componente de enoturismo também ligada a isso, não é? Isto não é Sim, só, sim. só fazer vinho. Mas também, não, também o vinho também não é só para inglês ver. Não, Literalmente. não, é mesmo, perguntaram-nos isso há pouco tempo. Nós fazemos mesmo o vinho ali. A ideia é mesmo fazer o vinho, nós trazemos as uvas. O projeto de enologia, o projeto de vinho é sério. É sério, é sério. A ideia é fazer ali o vinho. A ideia não é trazer vinho engarrafado e pôr na prateleira, não. Fazemos mesmo ali o vinho, nós fazemos o vinho e nós vendemos o vinho. Ou seja, é mesmo os dois juntos. Não Uhum. é, como estavas a dizer, não é só para inglês ver. Não é uma adega de fachada, é uma adega real, de trabalho, com a componente de enoturismo, exatamente para podermos vender o produto. A nossa ideia também é vender o vinho que fazemos. Não é? Ao final do dia, queremos Claro. vender o vinho, como é óbvio. E assim achámos que era mais fácil à partida, e com este lado de estarmos a fazer no sítio onde estamos a vender. Mas a ideia, o vinho, vocês têm ideia de vender o vinho todo aí ou fazer, não sei qual é a vossa capacidade de produção, mas Nós, fazer, entrar todo no circuito, fazer restauração, distribuição, pá, 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 pá. Ou, bah, olha, sinceramente, não pensámos, ou seja, pensámos sem ser determinante. Queremos ou gostaríamos de entrar em restaurantes, lojas, supermercados, não temos em mente fazer a onda dos supermercados, mas lojas e o Canal Oreca, lojas, restaurantes, garrafeiras, essas coisas, sim. Acho que é interessante para nós, também para mostrar às pessoas que existimos, mais canalizar também como. clientes para aí, não é? Exatamente, Faz porque sentido. se beberes o nosso vinho no restaurante e se souberes que andamos ali ao pé, Sim, então as faz pessoas sentido. vão querer ir visitar, um bocadinho nesse sentido. Mas pronto, este ano temos muito pouca produção, nós temos uma capacidade de 30 mil litros, ah, Não é pequeno. mas que não Quer é dizer, é pequeno, pequeno. é pequeno. Para pequeno é que não é pequeno. Sim, exatamente, exato. Dentro dos pequenos não somos pequeninos, mas também não somos gigantes. Mas pronto, é uma capacidade máxima mesmo, por isso até lá chegarmos vamos andar pelas metades. Pois, e E não é já mau. dá 30 mil litros, já são muitas garrafas já são muitas garrafas, por isso é Eu, o que estás a dizer. eu olho para essa ideia e eu vejo nisso um potencial desgraçado. Acho que estás a ter assim Espero. alguma. Não, acho que estás a ver isso, ou não é estás a ver, estás a expor isso de uma forma até se calhar humilde demais, a ideia de quer dizer, uma oficina, transformarmos numa adega e isso tem um potencial não só pedagógico, mas mesmo esta ideia da. Isto é uma coisa que eu vi, eu dou-me bem, acho que posso dizer que sou amigo deles, ali da Uhum, malta do Adega, não sei se conheces o. uhum, sim, Ah, do André, é isso. Uhum, e há muitos anos que nós discutimos muito esta questão não só eles são online também, eu também, sim, mas também esta questão do consumo de vinho é uma coisa que também nos uhum, preocupa um bocado e vamos discutindo como é que as coisas estão a mudar ou não, e há muita ideia de um consumo de vinho.
que tem a ver até com os eventos que eles fazem, que é mais cosmopolita, Sim, um bocado daquela ideia de que o vinho deixa de ter aquela pomposidade, é só um elemento de prazer, que tem que ser bom, mas que já há muito consumidor que quer só desfrutar do vinho. sim, sim. E não quer aquela ideia de procurar descobrir o melhor vinho do mundo, provas cegas para não sei o quê. Eu faço parte de grupos que fazemos isso, fazemos Uhum, encontros com vinhos, provas cegas, sim, mas também gosto muito desta onda de coisa descontraída, do traz o vinho, vamos só desfrutar. E eu olho exatamente. para o vosso projeto, e diz-me se eu estiver errado, e eu olho para o vosso projeto nessa medida. É uma coisa despreocupada nos pontos onde pode ser despreocupada, no Sim, sentido de, desculpa a expressão, pá, caguem-se lá nessa merda sim, isso. do vinho, não é? Uhum, E pá, sim, venham só curtir o vinho. E acho sim. que é um projeto muito virado para aí, com um potencial enorme, não só no inglês que vai aí ver como é que se faz o vinho e fica parvo a olhar para uma cu a Tipo, bares, exato. mas tens um potencial até pedagógico, sei lá, outro dia falavas naquela história nas jam sessions, por exemplo, podes fazer, não sei se é isso Mas essa é a explica, nossa fala lá ideia. um bocadinho disso também, porque essa É um ideia me maravilhou bocadinho, mais. é um bocadinho descomplicar, nem é descomplicar a coisa, mas é descer à terra. Eu sou muito, eu gosto imenso de falar. E nesta coisa do vinho, eu dá-me imenso gosto de falar com as pessoas sobre o vinho e mostrar às pessoas que o vinho não é nada uau e que não precisamos todos ser supra-sumos da bananara para beber um copo de vinho e para, para provar um copo de vinho. E para dizer se é bom, se é mau, e há um bocadinho esse mito de mas diga-me lá qual é um bom vinho. E depois eu costumo responder sempre aquela resposta super chata, não sei, porque é que Ele sabe. gosta, exatamente, Bom vinho exatamente, é porque é aquele que que sabe gosta, mais. exatamente, é muito mau, não é? É horrível. Quem Mas é vai responder? verdade, mas é verdade, E os seus vinhos são bons? exatamente, são E eu já respondo, o que é belíssimos. que acha que eu lhe vou responder? Os meus É vinhos são bons. belíssimos, é Vou ser eu a dizer belíssimos, que. é belíssimos. Os meus são Claro, particularmente bons, claro. mas passa um bocadinho por aí. Mas nós gostamos, quer eu e o David, gostamos muito também de falar daquilo que fazemos e fazemos as coisas com muita paixão. E então acho que isto nos vinhos também imprimimos a nossa paixão nisso e bombamos imenso com isto. Tu não achas que é uma coisa, por acaso eu tenho esta ideia, e posso estar assim injusto com os nossos Uhum, colegas, mas a minha formação base também é uma formação para a ciência, não é? Eu, sim. eu fugi das bolsas antes de sequer de ir às bolsas. Eu fiz muitos anos de Ah, bolsas. Portanto, eu estava a ser treinado para fazer investigação na área da medicina, Sim, provavelmente, que era onde eu gostava. sim. Ahm, mas a formação, eu acho que a formação científica pressupõe muito que tu discutas as coisas com os teus pares. Pois pares, A ideia exatamente. dos congressos que é fundamental, É, é, porque só tens noção que só o teu conhecimento não chega. é. E eu acho que todos os meus colegas, mais ou menos cientistas, pelo menos todos aqueles que fizeram uma carreira mais ou menos nessa onda, são pessoas que gostam de trocar ideias e gostam dessa ideia de É, pá, vamos juntar o teu conhecimento com o meu, vamos fazer aqui uma coisa nova. exatamente. Tudo bem que existirão muitos cientistas que fazem precisamente aquela ideia do este conhecimento é só meu, não conta a Deus, ninguém. tudo e Não não é? vou contar a ninguém. Mas Sim. eu não vejo, e é aqui que posso ser injusto, eu da parte de uma forma generalizada, de quem estuda e de quem vive a enologia Uhum. profissionalmente, eu não vejo essa necessidade, essa vontade de pá, bora lá juntar-nos uma vez por semana para falar de. E agora há uma carrada de gente que está a ouvir isto e está a dizer assim: não, tu és parvo, tu é que não tens amigos assim, porque nós juntamos. Não é Exatamente, juntar uma nós vez por fazemos isso. semana, não é juntar uma vez por semana para Não, beber mas vinho. é Sério. discutir as Epá, coisas. E... tenho uma cena com proteínas, agora há de haver dois gajos que estão-se a rir a ouvir isto. Tenho uma cena com proteínas e eu procuro falar com o fulano X e o fulano Y, o Sim. fulano Z. Pá, foi-me dito que nós temos uma das equipas eh, das mais avançadas no mundo a trabalhar as proteínas do vinho, por exemplo, a nível de Olha, não investigação, sabia. ninguém sabe disso. Não E, sabia. e- e, aliás, este ainda não fiz, mas este podcast foi criado a ideia do podcast foi criado nesse princípio. O que tu queres fazer com essas jam sessions Uhum.
Foi a ideia deste podcast, convidar essas pessoas a falar. A falar. O nosso problema é, nós temos estado a tentar magicar os convites, é as pessoas terem lá vontade de falarem. Porque eu acho que às vezes as pessoas, e eu acho que isso se calhar é muito cultural, é muito português, as pessoas sentem-se muito em xeque, em público, quando alguém lhes faz uma pergunta, como se tivessem a ser avaliadas. E nós temos estado aqui a pensar quem é que a gente vai convidar que esteja à vontade para discutir as coisas, a discutir abertamente e picar um bocadinho, mas sem entrar em luta, não, estar à vontade e discutir e debater e provocar. Mas tu queres o quê? Eu Alguém que acho guia a sessão ou alguém que pessoas que estejam dispostas a fazer isso. É essa discussão. Isso É essa encontras. discussão. Sim. Eu acho que sim, mas acho que às vezes as Eu pessoas nisso têm sou um muito mais bocado de básico. receio de. Eu nisso sou muito mais básico. Sou muito mais básico. Até-se-me falar de proteínas. Vamos lançar para agora. Vou falar de proteínas tal dia. Quem é que quer vir? Quem vem à partida quer falar. Exatamente. Ou quer ouvir? Sim, não é? sim, mas eu acho que sinto um bocadinho falta disso. Acho que às vezes as pessoas não. Falta um bocado. Ou não querem discutir, ou não lhes apetece, ou não sei, se calhar, há uma se calhar coisa não querem discutir comigo, se calhar o problema sou só eu. Não, sabes uma coisa, isto é uma das coisas que eu ando a chatear essa malta do Adega para fazermos e depois eu também não tomo iniciativa e depois eles também não. Mas de algumas biografias de algumas empresas do Silicon Valley que eu li, muitas delas, os tipos da Uber faziam isso, acho que os gajos do Airbnb também, pelo menos os da Uber faziam, o Elon Musk também faz, tem tipo 3 ou 4 amigos, claro, os gajos chegam a arrendar apartamentos onde uma vez por semana encontram-se todos e vão só falar de merdas. Tenho uma ideia parva assim, o que é que tu achas? Isto funciona assim, funciona. E às tantas uma ideia parva pode trazer ou soluções para outras coisas, e os gajos encontram-se para fazer isso. Jam sessions, onde vão falar só sobre aquilo. Problemas que têm, vão expor, e falta-nos tanto isso, não é? E acho que nisso os americanos são melhores que nós. Pelo menos na biologia, o pessoal costumava dizer que as melhores ideias para os projetos saem dos bares, é um bocado por causa disso, mas quando a pessoa está descontraída a falar. Nós fizemos um bocado isso quando estivemos na Alemanha, no mestrado, porque era gente de formações muito dispares, desde bioquímica, muita gente também de enologia, mas com bases de outras coisas, e as pessoas estavam muito dispostas a discutir e a debater, e às vezes fazíamos noitadas a debater como é que achávamos que qualquer coisa poderia ou não funcionar, tipo taninos e não sei o que, discussões, fazíamos assim, discussões até às não sei quantas, até normalmente que era em nossa casa, porque tínhamos a mais pequenina, até a gente dizer, olha, desapareçam, está na hora. Mas isso é muito interessante, eu tenho uma pena, porque depois eu ainda sou daqueles que ainda sou visto por muita gente, o chato gosta de falar daquelas merdas. Não, mas é isso, tu avanças nisso, tu avanças. E quando, por exemplo, aqui há uns tempos há pelo menos, neste momento há pelo menos 2 enólogos com quem eu falo regularmente. E até já gravei uns podcasts com eles. Eu tenho a ideia que eles são mais tolos que eu, e eles têm uma ideia que eu sou mais tolo que eles, cada um deles, não é? É normal. Mas, por exemplo, isto é engraçado, cada vez que gravamos uma coisa destas, e o último teve 2h30, tivemos 2h30 a discutir o sexo dos anjos do terroir. Mas antes... não ouvi tudo, confesso. Mas antes, liguei sabe disto, mas antes tivemos, não vou contar a discussão que tivemos a seguir, porque vê bem, que ele gravou 2h30, antes estivemos a falar 1 hora de proteínas, e depois estivemos a falar mais 1h30 sobre coisas que não se podem falar. Só que a verdade é que também são 2 pessoas em que eu confio bastante, porque eu sei que também estudam sobre aquilo que dizem, portanto tudo o que eles dizem pode até estar errado, mas está cimentado em alguma coisa, e eu também. Exatamente. Mas aquilo obrigou-me depois a ir abrir outros livros e ver outras coisas e procurar e ver não sei o quê. Isso é importante.
essa É. discussão é importante porque faz-nos crescer. Epá, e eu bem que, a sério, também é uma das coisas que me irrita um bocadinho no nosso vinho português. Epá, ou bem que assumimos que somos profissionais e que estamos de ser bons, Uhum. ou bem que assumimos que estamos nisto só pelo ordenado. Sim, Não é? não, bah, não é pelo ordenado, Não é? definitivamente, porque senão Claro. estávamos a viver na Suíça, nós os dois. Por isso. Não, mas Mas não percebes é o que eu pelo digo? ordenado. Vais Sim. estudar, é? És burro, precisas de Mas estudar. eu acho Preciso, que não. mas eu acho que é super importante estudar, mas eu acho que em todas as coisas. Eu acho que então na enologia é uma das coisas que me dá gozo em em fazer vinhos, é isso. É porque é Só que não muita é cool, investigação sabes? Não é e cool. tens muito feedback, mas Sim, tens mas não é, muito feedback. mas não é cool, percebes? É Sim, chato. pois, é É o gajo chato, que é sabe. tipo, O gajo não sei o fala-se de uma quê. merda qualquer e tu tens uma teoria sobre aquilo. É chato. Olha, está-se Não a és armar cool. e não sei o Não quê, engatas pois, gajas assim, meu. Isto está exato. calado. Fogo. Ok, Lá então. se vai a minha. Caraças. Hã? Não, mas eu gosto. Eu acho que é super importante estudar e debater as coisas, porque senão a pessoa morre estúpida. Desculpem É lá, uma mas é estúpido isso. e não avançamos. E não pode experimentar coisas novas. Eu adoro Não experimentar avançamos. coisas novas. Nós experimentamos, gostamos de experimentar e, e para experimentar, sem estar só a experimentar, só para dizer que fizeste alguma coisa diferente, acho que também tens de perceber um bocadinho o que é que estás a trocar e porque é que estás a fazer assim ou não estás a fazer de Claro, outra maneira. claro, claro. E eu acho que é para isso que precisas de estudar. Olha, essa é uma das discussões que eu tenho há E- muito tempo com muita gente. De muitas coisas diferentes. Esta discussão até começou com coisas relacionadas com a arte. Hum, A ideia de que tu quebras as regras, ou seja, tu quebras as regras, estás a fazer um tipo de arte. Não, não, pá, depende, sabias sim, as regras ou não? sim, Não sabia fez. as regras, mas nem as quero conhecer, então não estás a fazer nada, não estás a quebrar nada porque tu não sabes o que é que Não estás a sabes fazer, exatamente, nem não sequer é? sabes o que Agora, é. Exato. e enologia isso também se passa. Sim, sim, claro. Não, eu não vou rotular, não é? Uhum. Mas há muita gente com quem eu falo sobre tecnologia, principalmente da corrente minimalista, Sim. que, mas isso é manipulação, mas tu sabes do que é que estás a falar? Tu Isso é outra coisa, sim. Pois, sabes, nós também, nós tínhamos isso no nosso site tínhamos, agora, desculpa interromper-te, mas agora não, lembrei, não, tínhamos no nosso site o low intervention, por isso vinhos de baixa intervenção, mas mas o no que é? sentido, era isso, nós no sentido para não sermos, para não nos rotularem ou para não sermos entrar nessas discussões maquiavélicas e puristas, então retirámos, porque a nossa ideia de baixa manipulação, baixa intervenção não é no purismo, porque eu acho que o vinho é um produto humano, por isso é Claro. manipulado. As uvas não se transformam em vinho Aleluia. na cepa, Exato. exatamente, valha-me Nosso Senhor, obrigada. Mas no sentido que não preciso de pôr 50 ingredientes se eu achar que aquilo funciona, o que eu quero que funcione, funciona só com Mas é um. que está o problema, porque muitas vezes o que é dado e eu sofro do mesmo mal, porque eu digo, Uhum, os meus vinhos são pouco intervencionados, pois. são interpretativos, de certa Sim, forma são interpretativos. Só que depois eu já me mordo todo, percebo perfeitamente o que vocês fizeram, porque mordo nós retirámos do site, eu não quero ser foi, confundido, eu não quero ser é, confundido é. com esse tipo de abordagem, porque depois Sim. essas pessoas muitas vezes defendem esse low intervention com Uhum, o contrário disso, é isso que tu estás a dizer, é meter tudo e sim. mais alguma, mas porquê que eu preciso? Mas como é que tu Exatamente. fazes? Eu sei que se eu tirar, eu sei que se quiser mais cor durante a fermenta do vinho, eu posso tirar uma densidade se calhar mais alta, ou seja, tenho conhecimento teórico suficiente para contrariar aquilo que Para parece o julgar, lógico, não é? claro, Quanto mais claro. tempo tiveres em contacto, mais cor vais tirar e tu sabes perfeitamente que se calhar nos últimos pontos de densidade de uma fermentação de tintes a cor vai ser absorvida para a outra vez e Exatamente. tirar mais cedo. Ah, pois, mas Pois, isso precisas de estudar para saber isso. pois. Não é? E portanto intervenho até menos. Não é? A Sim, única coisa que eu faço exato. é escolho tirá-lo mais cedo. Mas depois filtras os vinhos.
Sim, depois filtro. Depois filtro. Sim. Por exemplo, olha, dou-te um exemplo muito concreto. E nós temos muitas vezes pouco tempo para explicar este tipo de coisas às pessoas. Primeiro porque elas há muito rótulo e agora houve uma mania, agora isso não tenho ouvido, mas houve muita mania de tem que se pôr as coisas no contrarrótulo. Por quê? O que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu filtro os vinhos. Nós também. E agora Tirando pergunto, isto. está bem, Tirando mas isto. olha Isto lá, não é filtrado, mas se é eu por ando a dizer, opção. Foi por opção. mas se eu ando a dizer às pessoas que a abordagem, por exemplo, este ano fiz vinhos no Douro e a abordagem é completamente diferente, inclusivamente a marca posso adiantar já que vai ser uma marca nova criada de Ok. raiz. Vai estar dentro do mesmo chapéu, mas decidi Sim. cada região vai ter a sua própria marca. Porque tem abordagens completamente diferentes e Sim. perfis que não migram de uns para os outros. Pronto. Os vinhos de Lisboa são aquela interpretação que eu dou deles. Se eu Sim. passo a vida a dizer que para mim aqueles vinhos feitos daquela maneira são para engarrafar Exatamente. a lógica de não os filtrar, porque tu não filtras um vinho quando lhe dás um estágio longo e ele naturalmente Claro. vai fazer, Sedimenta não é? exato. A ideia de não filtrar, muita gente não sabe isso. A ideia de não filtrar na gênese não é um vinho turvo, é um vinho que estagiou tempo suficiente para naturalmente sedimentar e não teres necessidade Claro, de claro, filtrar. Só claro. que as pessoas não veem isso e depois elas dizem, nós não filtramos o vinho. Tu engarrafas o quando? Engarrafa logo. Então é turvo. Pois, Não, mas é turvo, pois. vais ter uma carrada de coisas, não estás a respeitar o teu cliente, porque vais ter uma carrada de coisas que vão estar a adulterar o vinho a uma velocidade muito mais rápida, Podem, claro. não é? Pronto, mas É. pode ser uma opção. Agora, tem que ser uma opção com base no conhecimento que tu tens e não no conhecimento que tu não tens e depois crias uma Sim, realidade. e dizer só que não filtro porque não filtro. Claro. Eu posso estar aqui, É. atenção, não podemos agora dizer que todos os vinhos que estão assim caem dentro desta caixa, Não, mas, não, não mas é. Não tem aliás, a ver com isso. Não não tem. tenho nada contra abordagens, ainda quer fazer, não pode ser em breve, não tenho dinheiro para isso, mas ainda gostava de fazer uma abordagem biodinâmica. hum, Experimentar. Também para experimentar. Não, eu acho que as pessoas não podem ser. Eu acho que as pessoas não podem ser extremistas em nada. E eu acho que a coisa dos vinhos é a mesma coisa. E nós Eu, tentámos eu acho que aqui tu podes fazer ser, isso. podes ser, uma coisa, tenho pensado muito nisto, eu acho que tu podes ser extremista na forma como lidas com o vinho. Dou-te um exemplo. Hum, Há um produtor que tem vinhos que eu gosto muito, sim. eh, que é o António Madeira Nudão. Uhum, O António Madeira Nudão tem uma abordagem biodinâmica pura, mesmo sim. filosoficamente Sim. pura, eu quase diria, ele pode se aborrecer comigo, eu dizer quase que raia o religioso, se não passa para lá. Sim. A forma como ele expõe é uma coisa muito, muito intensa. Uhum, Eu não concordo com a maior parte das coisas que ele diz, tecnicamente uhum. também muitas vezes não, mas há uma série de princípios que têm lógica e que depois, se forem vistos à luz da ciência, também têm uma explicação. Sim, E a verdade, acima de tudo, o que é que interessa? A qualidade dos vinhos. Os claro, vinhos são bons. E para mim claro. os vinhos são bons pelo empenho que ele põe no trabalho que faz. E aquilo, Exatamente. isto era tal e qual como na Murta nós fazíamos o remoage à mão. Uhum, sim. Fazíamos o processo todo à mão. Aí eles ainda fazem, eu é que já não. Fazem o processo todo à mão, não é? Eu E, também é- não. e diziam- e dizia-me e dizia-me assim, então mas isto, epá, podias investir numas máquinas para fazer isto, sim, mas perdia a Sim. magia e o empenho É da da coisa, equipa, exatamente. não é? Mas eu E acho é que isso, às vezes muitas é vezes é isso, importante. muitas vezes é isso. Eu acho que às O, vezes não é o, tanto a validade daquilo que a pessoa está a fazer, é o empenho que a uhum, pessoa mete é. naquilo. Epá, depois há mistura, sim, quer dizer, eu, O seres tu a fazer, o serem, exatamente, o serem as pessoas a fazerem, eu acho que muda a avaliação também que tu fazes ah, do, pá, do, do processo e do produto também. depois há coisas que são Eu, óbvias, não é? Tu tens uma abordagem onde não introduzes químicos, uhum, quando corre bem, obviamente tem que correr melhor, não é? claro, O problema claro, o problema é claro. sempre quando corre mal, mas pronto, Que corre respeita-se, algumas vezes, respeita-se. mas claro, mas Mas faz a verdade é que parte. tu depois É, provas os vinhos e dizes assim, pá, isto é muito bom. é, sim. Não, mas é verdade, é verdade. E mesmo quando na abordagem tu usas um porrão de químicos também pode correr muito mal. Hein?
Mas também Eu pode agora correr as muito bem. pessoas, e pode também correr muito bem. Há Não muito venham vinho, agora as pessoas há muito dizer vinho. aí que, que isso não acontece. Há Pois é, muitos vinhos muito bons que são super intervencionados. Aquilo é tipo a e depois às vezes são intervenção. vendidos como se não fossem, não é? E nós Exatamente, sabemos também, que não. também acontece, também Nós sabemos que acontece. não. Mas há de tudo, eu E acho que há ganham bons e maus prémios em e todo lado, estão sempre. exatamente. E Mas eu também acho que o consumidor gosta de ser enganado. Mas isso também. são outros Eu 500. tento não, como eu não gosto de ser enganada, tento não enganar os outros. Eu não vejo necessidade Ahm, disso. Acho que até agora também não tive, não precisei de enganar ninguém. Por Não, a isso questão não espero é, não a questão chegar não a é esse nesse ponto. sentido. A questão não é nesse Mas, sentido. Mas vou dizer uma coisa. Não sei se isto é uma mágoa que eu tenho, se calhar é, senão não estava a falar nada. Mas muitas vezes dói tu ires a um evento e tu vês uma série de pessoas que vão ao evento sim. e vão à procura de um tipo de filosofia específico, Uhum. prova o teu vinho, dizem maravilhas do vinho, invariavelmente o teu vinho é sempre o melhor da feira, sempre. Mas depois vais ver o reflexo das compras dessas pessoas E não se reflete. e são tudo o contrário daquilo que eles te foram lá dizer e É, daquilo. E tu dizes assim, porra, esta gente merece ser enganada, porque vem para pois. aqui e diz assim, eu quero um vinho com menos intervenção, está aqui este. Pá, e depois tu vais ver, é o tipo vai comprar o outro, ou a banca que está cheia é o Claro. do vinho do XPT ao quadrado. Há outros fatores. É. E às vezes ficas Ah. assim, esta gente merece ser enganada. A sério, merece, Mas é um bocadinho, às vezes, é merece. verdade, é verdade. Às vezes é um bocado, é triste, mas é triste, mas é verdade. Eu acho que às vezes as pessoas também têm um bocadinho de, têm medo de ir contra, contra a geral, não é? E se a maior parte das pessoas está a comprar do vinho A, então eu também vou comprar do vinho A, mesmo que eu até Também goste é um verdade. bocadinho mais do vinho B. E aí a culpa é Eh, nossa. Nós é que não nos Pois, pomos à vontade suficiente para aí concordo. exatamente para isso. Eu gosto, eu digo sempre às pessoas, e desde que trabalho nos vinhos, digo sempre às pessoas, eu prefiro que as pessoas me digam na cara, olha, não gosto. Não gosto porque, sei lá, qualquer coisa, não gosto do vinho porque não sei o quê, do que digam, não, é bom. E depois a seguir eu apanho, tipo, 5 minutos depois a dizer, aquele vinho eu provei, mas afinal, não, digam-me logo na cara, não, Catarina, não gosto. E faço isso muito nas feiras, e isso quando ia, quando trabalhei na Barrozinha, que foi onde fiz mais feiras, dizia sempre isso às pessoas, se não gostar, diga-me, à vontade, não se preocupe. Às vezes eu também gosto mais, outras vezes gosto menos, mas prefiro que me diga já. E algumas É pessoas verdade. diziam, olhavam assim para mim com ar tipo, coitadinha, não é? Pronto, então eu vou dizer, então afinal eu não gosto assim muito, muito. Eu, pronto! Não, Mas mas eu é, dói acho que menos. Dói menos. para nós e eu acho que para nós como profissionais é construtivo. Sim. É saber porque é que as pessoas, eventualmente não gostam, não é? Porque nós não fazemos só vinhos que, pelo menos falo, e agora falo por mim, não fazemos só vinhos que nós gostamos, não é? Porque também temos que vender os vinhos, temos que ser um bocado pragmáticos. E se eu fizer Depende dos vinhos, projetos, sim. se só eu gosto, é muito pessoal, eu faço vinhos que me dão gozo fazer, mas também penso em vinhos que os outros podem gostar. Não é só uma coisa que só eu, Catarina, ou só eu, David, que nós os dois gostamos, mas pensamos um bocadinho o que é que as outras pessoas poderão gostar, sem nós deixarmos de gostar dos vinhos. Nós fazemos vinhos que gostamos. Uhum. E esse é uma das coisas que nós queremos manter e é uma das nossas, digamos, uma das nossas pedras no projeto é isso, fazemos vinhos que nos dão gozo de fazer, porque é um projeto que nos dá gozo. E então acho que Se vais ter um queremos projeto, levar isso. vais ter um projeto pessoal e não vais fazer vinhos que gostas, não estás a fazer Sim, nada. Estás a criar claro, infelicidade. claro, exatamente, exatamente. Pronto, pode dar muito dinheiro, mas não saímos daí. Não dá, eu não sei se dá. Até porque é muito Ceder, essa de ideia de fazer o vinho. Ou tens a sorte de teres um cliente que sabe exatamente o que quer e vem-te pedir, sim, quer 50 sim. mil garrafas deste vinho com estas Assim, características. assim, assim, claro. E sim, mas E agora tu mesmo dizer, assim é olhares difícil. para. Eu tenho eu confesso também nunca trabalhei em projetos desses e se calhar é muito mais fácil do que eu estou aqui a dizer. Também Ignorância não. pura da minha parte, não Também é? não, Mas, nunca tive vinho a pedido, digamos não, assim. ou mesmo dizer assim, olhares para o mercado e assim, o mercado quer isto
e vou lá e sou assertivo e faço e aquilo acontece. É, Ah, não também sei. nunca fiz. Mas Também padeço nunca desse fiz. sofrimento, as pessoas às vezes, e já agora aproveitar quem ver isto, reforçar isso que tu disseste, porque o sofrimento de te convencerem que aquele vinho é bom e depois todos os sinais em contrário de que não gostaram, Não, não. é um sofrimento maior do que dizerem É, diretamente, olha, eu não gostei deste vinho, não não gostei. me É. identifico com isto, ou usar a técnica de uns amigos meus, não é a minha praia, Exato, uma coisa mais exatamente. elegante. É diferente, é diferente. Pá, olha, vou-te dar um exemplo que ainda hoje não sei o que é, porque depois tu não, alguém te diz assim, eu não gostei deste vinho, ou este vinho, ou já Hum, me aconteceu, olha, eu gosto deste vinho, mas este vinho não se adequa para o meu cliente, por exemplo. sim, Dar-te uma justificação, sim. epá, sem desprimor por ninguém, até porque me surpreenderam muito pela positiva, os piores com que eu já lidei, Uhum, agora vou ser crucificado eu, foram os brasileiros. Duas uhum, feiras que eu fui ao Brasil, São Paulo, encontrei pessoas super conhecedoras, sabes? Lá sim, quando se estuda, estuda-se mesmo, e sabiam coisas, sim. sabem coisas do Ok. mundo, e depois são países, agora já são mais produtores, na altura já começavam a ser, mas não são países com tradição de produção, Sim, são de tipo como os produção. ingleses, depois sabem tudo sobre o mundo todo. Epá, aquilo era Sim. impressionante. E o meu vinho era invariável, fui 2 vezes com a Murta, era invariavelmente, e o vinho é um grande vinho, Uhum. não tenho nada a ver com aquilo agora, não é? Mas eu adoro aqueles vinhos. Ainda são os vinhos que eu consigo defender melhor, mas não tenho problemas São bons. em Os que eu afirmá-los. provei, os que eu Epá, provei, gostei. adoro aquilo, adoro aquilo. E não era falta de confiança sobre os vinhos, mas epá, as pessoas diziam, adorei o vinho, era de adorei para cima, aquilo era tudo e Uhum. mais alguma coisa. Das 2 vezes que lá fui, vim a achar que ia vender vinho de Tipo, contentores daquilo, não sei o quê. Sabes zero. quantas caixas de vinho? Zero, sempre, Zero. zero. Depois vinhas com contentores, vá, aquela gente que mete Vinhas lá com em o cima, ego exato, assim, pá, né? metem-te o Contentores de ego lá em ego, cima. não é? Epá, e Pois, depois pois. tu vês, estás a ver, passaram-se 10 É. anos, talvez, desde a última vez que eu lá tive. 10 anos. Não, foi um bocadinho menos. Pronto, 7 anos da última vez que eu lá tive. E ainda hoje eu não consigo perceber porque é que Perceber. não vendemos. Estás a ver? Foi preço, foi qualidade, foi metemos com as pessoas erradas. Não sei. Exato. Toda a gente disse maravilha do vinho, sabes? Pois é. Toda a gente. Pá, impossível. Não atingiste ali, falta-te aquele bocadinho. Não sei, não sei, não sei. Também não, Eu também sou péssimo no vendedor, Brasil não confesso que conheço. sou um péssimo, em todo lado, sou um péssimo vendedor. Os clientes que tenho, invariavelmente, os clientes que tenho no meu projeto de exportação, Uhum. tenho, tenho o quê? Tenho Bélgica, Hum. tenho Suíça, tenho Singapura e tenho Taiwan. Eram todos ter comigo. Hum. Eu não sei, eu não sei Sortudo. vender vinho. Sortudo, Às vezes é, venha, tu venha. não queres, não, sobretudo nada, quer dizer, só pá, Hum. são bons Não, estou a clientes, pessoas, brincar, mas sim. tenho tido a sorte, são pessoas fantásticas que vêm ter Ainda comigo. bem, ainda bem. Isso eh, é... e só tenho pena, pá, porque pronto, precisava assim mais uns 10 ou 15 assim destes. Exatamente, mais uns quantos, Eu não mais sei uns fazer as quantos. coisas, não sei, pá, isso pá, olha, se alguém quiser trabalhar comigo e fazer essa parte, pá, esteja à vontade, o Não me cargo é vosso. ofereço. Eu não me Hã? ofereço. Não, eu não me Epá, ofereço para isso. mas Não estás me a perceber, ofereço para isso. Não, mas é. e depois se calhar, depois também não tenho capacidade para perceber estas coisas. Olha, diz-me uma coisa, mostra-me, Então, vocês, sinto que não estamos a aprofundar o tema do exatamente. vosso Vamos projeto, voltar. Vamos voltar. Adega Belém. Adega de Belém. Vocês fizeram Não, não é primeiro de Belém. Adega Belém. Adega Belém, ok. Adega Belém. Adega Belém. Porque não o de? O Ok. de. Por duas razões. Uma por sonoridade. Adega Belém. Nós gostamos do som da Adega Belém. E ficámos com essa. E há um restaurante que se chama Adega de Belém. E então nós quando descobrimos, Tirar-lhe um nós de. já gostávamos do Adega Belém, e quando descobrimos que havia um de no outro sítio, dissemos, ora, estava aqui, o instinto já lá estava. Adega Belém, ok. Então somos só Adega Belém. Uh,
E pronto, e temos um sapinho. Aqui não sei muito bem. Oi? Onde é que está O este sapinho sapinho? tem a ver com É as a tuas nossa marca. alimentação. Isto é a nossa marca. Ok, ok. O sapinho eu acho que é uma influência do meu trabalho passado com rãs. Eu estudei destas rãzinhas assim. Então Não, acho que é uma isso sabes o que influência é? Isso inconsciente é tu a dizeres do às rãs, in passado. your face. Mas foi inconsciente, não foi consciente de nós os dois. Ir buscar as rãs, mas gostámos muito da combinação. E Então então, deixa-me pronto. fazer-te uma pergunta. Vocês têm quantas referências? Temos 7. Este ano 7. temos 7. Sete. Este ano tem 7, mas este ano foi a primeira vindima que vocês fizeram. Foi a primeira vindima. E É a posso primeira perguntar, vindima. vinificaram tudo aí? Não vinificámos tudo aqui por questões legais. Nós não tínhamos os papéis, ou seja, a uma semana, literalmente, de receber uvas em Belém, recebemos um não da Câmara de Lisboa, na licença de utilização. Lembraram-se que afinal precisávamos de mais vistorias, nomeadamente dos bombeiros, coisa que normalmente não é necessário, mas há um despacho na Câmara de Lisboa que diz que todos os projetos que entregam um projeto contra incêndios precisam de vistoria. Mas nunca ninguém se lembrou de dizer isso, embora nós tivéssemos perguntado não sei quantas vezes, nunca ninguém se lembrou de dizer isso. Então o que é que aconteceu? Uma semana de receber uvas, tivemos que ir fazer vinhos para outros lados. Foi o pânico geral. Acho que nunca disse tantas asneiras na minha vida como nesse dia. Aliás, foi uma sexta-feira, lembro perfeitamente, estávamos a sair de casa para ir para a adega fazer betão e recebemos um e-mail a dizer isso e foi horrível, chorámos, foi mesmo mal, batemos assim, pá, no fundo, foi um chapadão brutal e pegámos nas miúdas, as miúdas saíram da escola, pegámos nas miúdas e fomos passar o fim de semana fora, porque já não fazíamos dias com as miúdas há não sei quanto tempo. As miúdas aos fins de semana passavam os fins de semana com a minha mãe, porque nós estávamos na adega a pintar, a betonar, sei lá, a fazer canalização, coisas dessas. Então dizemos que se lixa esta merda toda. E pegámos nas miúdas e fomos passar o fim de semana fora, sem fazer nada, sem telemóveis, sem computadores, sem nada, 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 nada. E não podemos fazer vinho então na adega. Já tínhamos tudo, tínhamos as cuvas, tudo montadinho, tudo preparadinho, É tão bom máquinas, quando a tudo. burocracia ajuda as empresas, É, não é? foi assim um chapadão mesmo, foi mesmo mal. Mas pronto, depois segunda-feira voltámos e começámos a preparar tudo, mas era impossível, como é óbvio. Então pronto, então fomos fazer para outros lados. Foi assim um bocadinho uma reviravolta, mas temos também. Foi só mais uma no meio disto tudo. E então pronto. Depois de termos dito as asneiras todas, ligámos-nos à terra e, e Para não resolver o decidimos problema, não é? continuar. Exatamente, e decidimos continuar em frente. E então esta 2020 é que vai ser mesmo a nossa primeira vindima totalmente feita em Belém. Portanto, agora temos os papéis todos, estamos super legais, hiper legais, temos um carretel brutal em toda a adega. Estás inscrita no IVV e na CBR? Estamos inscritos no IVB, em duas CVRs, duas. Eia, pô. Nós, e isso por acaso isso foi uma coisa que nós pensámos, nós queremos fazer vinhos com castas portuguesas, talvez um dos nossos motes, é castas portuguesas, incluindo o Alicante Boucher. Desculpem lá, mas eu considero o Alicante Caixa Boucher uma casta portuguesa e portuguesa. Alicante Ele Boucher. incluindo o Alicante Boucher. Tumba! Numa, logo ali. Não, mas porque eu acho que o Alicante Boucher já é português. Mas não desfazendo os Cabernets e os Merlots e os Rieslings, essas coisas todas. Eu também gosto imenso de beber esses vinhos, mas na nossa adega queremos fazer com castas portuguesas. Porque há muitas e acho que há castas super interessantes para trabalhar e com que nós gostávamos de trabalhar, com que nunca trabalhámos. Então também queremos ir descobrir um bocadinho isso. A nossa adega também é poucas quantidades mais pequenas, para também nos dar a possibilidade de conhecer, de experimentar um bocadinho com estas castas. Não queremos fazer tudo monocastas. Não achem que nós queremos agora fazer aí super mega edições de monocastas.
Uhum. mas também queremos fazer alguns monocastas É importante para estudar, não é? Eu para considero que saber, seja isso. é quase uma ferramenta de trabalho, conhecer o monocasta para depois ir a fazer um lote. Porque Eu os percebo isso. lotes é. Porque mesmo no monocasta, tu fazes um lote, às vezes, não é? Se tu tiveres Uhum. duas cubas de. Não interessa, duas cubas de Fernão Sim, Pires, são dois vinhos diferentes. sim. E por isso, quando tu depois fazes o lote final, é um lote. No fundo, é um lote, não é? Mesmo que seja só de uma casta, vai ser um lote. E a nossa ideia é um bocado, E é um bocado isso. ao contrário do que eu pensei inicialmente, Hum, eu trabalhei, trabalhei quase 14 anos nessa realidade. E hum, ao contrário do que havia muitas pessoas que me perguntavam no início, mas tu foste a fazer uma carreira numa região que só trabalha uma casta? E eu na altura dizia, pá, realmente não, mas e tu chegas à conclusão que eu com uma casta tens que ser muito fazes. mais imaginativa para teres depois É lote muito para mais fazer, difícil. ao ponto de tens que estudar essa casta a exaustão. É, Imaginas, em 14 anos eu é, virei o arinho de todas as maneiras sim, de todas efetivas. as maneiras. E às vezes É porque é alguém mais difícil. claro, e alguém me dizia: "Ah, mas não fizeste colheita tardia". Ai, fiz, Ah, não ainda não foi, mas fiz. eu fiz. Fiz, mas acho que pronto, acho que não é para ali. Não, Acho que não é para ali, acho que nem é para aqui, mas pronto. é que é muito mais difícil trabalhar só com uma casta por causa disso, porque com castas Eu não sei se é mais diferentes, difícil, eu mas que é acho que é desafiante um nesse bocadinho. sentido. Sim, é desafiante Hum, nesse sentido, porque com castas diferentes e coisas diferentes, tu podes conjugar mais facilmente características diferentes. E numa casta podem ser diferentes os vinhos ou as cubas, mas tens menos diferença do que se tiveres exatamente. coisas efetivamente diferentes. E para lhe dares essa diferença tens que jogar com outros fatores, como temperaturas, Exatamente. colheitas alturas diferentes de colheita, eh, Uhum. há volumes, tipos de cubo, enfim, whatever. Sim, Tem que coisas. tem que ser. Exatamente. Então, e diz-me lá uma É, coisa, vocês fazem, ai, não é lotes, mas vinho. fazem Lotes, vinho, não, fazem pão, fazem vinho. não, Fazemos pão. batches, Sim, fazem, lotes, traduzes por lotes, não, pronto, não mas se for traduzes, uma traduzes nova por lotes, first batch é lote, nós temos essa coisa, na temos um minha área pacote não de era first bem batch. isso, e na tua se calhar também não, batch era mais era um fermentador, Sim, era uma volta. sim, a primeira ronda, não é a ronda, mas sim, mas a primeira, a primeira dose, ou uma coisa assim, de, Vocês fazem, vocês têm umas cubinhas pequeninas, não é? Temos, relativamente, temos cubas de 1000, nós desenhamos as nossas cubas, As vossas cubas, por duas para quem razões. não viu fotografias, parece aqueles gelados que havia que era várias camadas de sabores. Era? Aquilo é tipo andares, aquilo É. já nos disseram que nós podemos, agora desculpem, não fiquem ofendidos, mas já nos disseram que podíamos alugar às japoneses para dormir. Aquilo é tipo, são tipo casinhas umas em cima das outras e foi por uma questão de gestão de espaço. Eh, a adega era uma garagem, mas não era uma garagenzinha, era uma garagem. E então é um bocadinho maior do que às vezes as pessoas acham quando dizem, quando eu tive amigos meus que foram lá visitar, eu sou da Câmara de Provadores de Setúbal, da Península de Setúbal, e eles foram lá uns tantos visitar e entrar e dizer: Ah, Catarina, mas tu disseste que isto era uma garagem. E eu, sim, isto era uma garagem, mas Uma não era uma garagem, garagenzinha, era uma exato, oficina. era uma oficina, era uma oficina. E aquilo é maior do que as pessoas à partida pensam, mas não é assim tão grande. Então tivemos que adaptar um bocado o espaço e a estética, porque nós queremos mostrar a adega, então também pensámos um bocadinho na estética. É um bocado estranho, a estética das cubas, mas é verdade. Então fizemos assim umas cubas em andares, então temos cubas de 4 andares, que são 4 andares de 1000, temos cubas de 2500 em 2 andares e depois temos cubas um bocadinho maiores de 5000. Por isso são pequeninas, mas não são assim tão pequeninas. Uhum. Mas são quase todas certas de 5000, as outras são todas assim por andares, todas arrumadinhas umas em cima das outras. O que também vai ser um desafio, porque não é muito comum ir para trabalhar com elas, mas já trabalhámos um bocado este ano,
porque nós acabámos os vinhos todos em Belém, não é? Os vinhos foram todos transportados para Belém para finalizar e para fazer o estágio final, e foram todos engarrafados em Belém, já engarrafados, rotulados, rolhados, essas coisas todas, já foi Vocês tudo engarrafam lá? feito. Tem equipamento? Engarrafamos lá. Temos uma engarrafadora manual, uma daquelas de teteira, que são 4 bicos manuais, tu Já pões a sei. garrafinha, aquilo Daquelas quando que quase atinges o compras na limite. agriloja, não é? É. Não é da agriloja, mas podia ser, mas é Sim. tal e qual assim. Ok, ok. Eu Uh, quero comprar Funciona uma muito dessas bem. para Magnus. Funciona super bem. Tenho que dizer Estes que Magnus que aquilo? acho que sim, porque o nível de baixo, o tabuleiro de baixo pode subir e descer. Eu Eu acho que tenho não que sei dizer comprar se uma para chama Magnus, Magnus. que aquilo é um stress cada vez que é para encher um. Funciona super bem, gostei imenso. A nossa rolhadora também é semi-manual, carregas em 2 botõezinhos, por isso é tudo garrafa a garrafa, e esse trabalho já fizemos todo lá. E a nossa opção também por aí era, não tínhamos espaço também para ter uma grande engarrafadora, nem espaço nem dinheiro, porque gastámos o dinheiro noutras coisas. E aquilo funciona muito bem. Estamos mesmo contentes com o equipamento. Funcionou, fizemos quase 5.000 garrafas assim e 5 estrelas. Éramos 2, mais as 2 criancinhas que nos ajudaram, que também tiveram a engarrafar connosco, queriam meter as mãos à obra. Então tiveram ali a pôr garrafas, tira garrafas, põe a rolha, tira a rolha. E funcionou super bem. Por isso também, nesse aspecto, somos um bocadinho manuais, digamos assim. Não temos todo equipamento de ponta. E temos este equipamento que parece um bocadinho da agriloja, mas funciona super bem. Claro, então, se funciona, porque não é? Funciona, é ótimo. Olha, Sabes que, aconselho. sabes que há o síndrome, não sei, eu posso estar a ser preconceituoso, mas há o síndrome dessa coisa dos equipamentos. Olá, sabes desinfetá-los bem, eles são feitos de um material que dá para desinfetar muito bem. Tens que fazer à mão, Perfeitamente, qual é a ótimo. vergonha, não é? Nada. Isto, eu lembro-me de uma altura que nós andávamos à procura de um equipamento para ser autónomos no espumante. Ao contrário do que as pessoas pensavam, nós fazíamos espumante, já fazíamos quando eu entrei para lá, mas não era muito comum. E hoje em dia consigo fazer espumante em qualquer lado, que Pois. era aquela ideia de tem que haver uma tecnologia especial. Mas nós queríamos ser autónomos, então andámos à procura de equipamentos desses pequeninos. O Pequeninos. espumante não existia, agora não sei se existe, não existia. Que Pois eu também nunca tinha era uma visto. estupidez. Só vi lá na Murta. Pá, Exatamente. a Murta tem uma maquineta de congelar gargalos, que leva 10 garrafas. Pois. A alternativa que havia em Portugal era uma que, salvo erro, a mais pequenina congelava 50 gargalos. Eu não quero estar a mentir, mas 50 Pois é, das gargalos. grandalhonas, sim, A exato. diferença era só esta. Aquela consegui descobri-la numa coisa qualquer em Itália, Pois. custou 2.500 euros. E a mais barata que se vendia em Portugal custava 25.000 euros. Pois. A rolhadora é exatamente igual. Estás a ver? E É. um país pequeno, dimensões pequenas, onde estávamos a falar nisso, para pequenos Mas porque produtores, não 30 se. mil, qual é a Mas não há tens muitas adegas, nós também tivemos essas dificuldades. Embora estas coisas, tipo a agriloja, porque as não, pessoas e hoje têm. em dia tu trazes coisas de todo o lado do mundo com uma facilidade que há 20 anos ou há 30 eles não tinham. Nada, nem pensar. Não, agora é muito mais tranquilo nessas coisas. Nós em algum equipamento temos equipamento pequenininho, temos um filtro também pequenininho, placas pequenininhas, o mais difícil aí foi encontrar as placas pequenininhas. Portas. E exatamente É foi o que verdade, vais à fizemos. Argentina. Foi o que nós fizemos, tal e Estava qual a falar assim. daqueles portáteis, não é? Sim, Sim, daquelas coisas, de uma coisa sim. pequenininha, Já tipo, usei, tenho um amigo que tem um. parece brincar. São quê? 20 por 20, não é? As placas Sim, são 20 por assim. 20, exatamente. É muito É um pequenininho, quarto parece da uma placa miniatura. normal, sim. E pronto, e foi o que fizemos. Acabamos por cortar nós as placas de Udina, de jaca, e funcionou também super bem. E tentamos, em certa medida, tentamos fazer isso um bocado, fazer manual, ou mais manual, quando é possível, ou quando é necessário. Não, Uhum. e daí também temos assim algum equipamento. Mas nós estávamos a falar dos vinhos.
Certo. E eu já não sei o que estávamos a dizer das castas portuguesas, estávamos a dizer, e que tínhamos ido fazer, acabámos por ir fazer os vinhos fora e depois trouxemos para finalizar só quando só conseguimos os papéis todos, as legalizações todas em vésperas de Natal. Isso foi uma boa prenda de Natal. E então só a partir de janeiro é que começámos a receber coisas na adega, e as únicas coisas que fizemos mais na adega é o vinho que eu estou a beber hoje, que é o do Unicórnio, que é um vinho de mesa, um vinho IVV, e um rosé, que é este aqui. Eu escolhi estes, porque são assim os nossos miminhos. Estes são feitos lá, são Então, minúsculas quantidades ok. que Queres nós dizer o que fizemos. castas é que eles têm? Então é assim, o unicórnio é moscatel, é só moscatel. E são 270 garrafas. E o rosé é exatamente a mesma coisa, o rosé é de Castelão, mas são irmãos, porque nós no rosé depois somos usar as borras do moscatel. Então fizemos um batonage no rosé com as borras do moscatel. Fomos experimentar, saiu bem, felizmente. As pessoas dizem bem, nós gostamos e as pessoas que Isso é que é provaram até importante. agora também deram um bom feedback. E então foram assim os vinhos que são puramente de Belém, já. Os outros são regionais de Setúbal e regionais de Lisboa. Por isso temos os dois lados do Tejo. Nós fomos buscar os dois lados do Tejo, a Lisboa, porque estamos em Lisboa, e Setúbal, porque especialmente eu tenho uma relação afetiva com Setúbal, com a região Mas de Setúbal. tu não vais poder vinificar Setúbal aí. Não, não, isso é agora um dilema que É. nós estamos agora a ver como é que vamos resolver, porque nós queremos vinificar nós, em Belém, e gostaríamos de manter o regional de Setúbal, mas se não der, trazemos só as uvas e ficamos com vinho IVV e perdemos o Ou regional. podes arranjar uma adega onde vinificar e depois transportas no fim. Sim, mas nós queríamos fazer ali. Pois, A nossa ideia era fazer ali. Mas pronto, por enquanto não é possível. Vamos ver, gostaríamos que fosse possível. Até porque, por questões de terroir, e nós falámos há bocadinho do terroir, em termos de terroir, Setúbal, como muitas outras regiões, são muito, muito diversas. E nós estamos ali, quase ali ao lado. É só o Tejo que nos separa, na verdade, sim, porque aparentemente. não é? E uma ponte e uma portagem, mas em termos de terroir é muito parecido, não é? Temos ali uma adega à beira-rio e não sei o quê, mas pronto. Mas sim, não podemos fazer de regionais de Pois. Setúbal ali. Vai E ser nem um sei como é, acho dilema. que não consegues contornar isso. Vai ser ali um dilema, mas pronto. Mas vamos continuar a trazer uvas de Setúbal, não é mesmo? Porque nós gostamos das uvas dali, daquela região. Gostamos Sim, também imenso das vendes uvas ali, dela. também. Então, vá, E, explica-me essas gamas todas, porque a então eu mim vou-te fica um explicar. bocado a Nós ideia de temos. alguém, de uma adega na Espera. sua vinda inaugural, ficar com 7 Ter sede. referências. Então, deixa-me só ir ali buscar uma garrafa só para mostrar. E Vou buscar a aproveitamos para garrafa, fazer um peraí. momento de publicidade. Então, deixa cá ver. Ia aproveitar o momento de fazer um intervalo para fazer publicidade aos meus. Exatamente, fui super rápida, não fui? Tenho aqui, onde é que está? Então nós temos digamos três levas de vinhos. Temos os da casa, temos o branco e o tinto da casa, tenho aqui só a garrafa do tinto, Uhum. que é, são regionais de Setúbal. O tinto da casa é uma base aragonês com um toque de castelão. É um vinho, é um tinto da casa, é um vinho mais leve, é um tinto mais leve. O que eu costumo chamar que é um tinto de todos os dias. É um tinto que eu acho que se bebe em qualquer ocasião. É um tinto que teve um bocadinho em barrica antes de ser engarrafado, por isso quando nós trouxemos de Palmela, pusemos durante uns tempos em barrica, mas não se nota. Mas eu acho que amaciou um bocado o vinho. Depois temos o branco da casa, também é um regional de Setúbal, é moscatel, uma base de moscatel. Vocês gostam de moscatel, já vi.
Não. Eu agora vou-me contradizer toda. Não, Não, eu cai não, dentro daquela onda que estavas a falar há bocado, não é? Dos vinhos que... eu não gosto de moscatel. Eu produzi na Barrozinha, quando eu trabalhei na Barrozinha, produzi imenso moscatel. E cheguei à Adega Belém e eu gosto de moscatel licoroso, mas o moscatel para mim é um bocadinho como o Gewürztraminer, que se utiliza muito na Alemanha e na Áustria, que são muito aromáticos e Uhum. podem ser extremamente enjoativos. Não tem nada a ver, eu não uso perfume, mas é um bocado por causa disso, porque enjoo-me com o próprio perfume. Então deixei de usar perfume eu mesma e o moscatel é um bocadinho para mim isso. Mas eu acho que o moscatel tem imenso potencial e acho que há vinhos moscatéis brancos, por isso vinhos tranquilos, que conseguem não ser tão exagerados. São muito moscatel, mas não são excessivos. E Uhum. então nós utilizamos um moscatel mais suave e demos-lhe um toque de arinto, que vai cortar um bocadinho com o super aromático do moscatel. E, e acho que fica um vinho super engraçado. Isto depois de eu começar a dizer que não gosto de moscatel. Opa, mas ó, vá, Mas fiquei eu sou, encantadíssima. Nós temos dois moscatéis, eu sou a entende? pessoa, Mas, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa que diz que detesta a Touriga Nacional. Epá, eu não me lembro de nenhum vinho que eu ajude a fazer que não tenha Touriga Nacional. pois, mas eu acho que às vezes é isso. Eu acho que às vezes Não por depois opção minha, atenção. a pessoa descobre. Este aqui Eu foi por opção. adoro fazer Foi, espumantes e não gosto de espumante. mas eu acho que às vezes é isso. Para mim isso é quase um desafio, não é? O facto de eu não gostar é um desafio extra depois fazer um vinho que eu goste e que funcione. Certo. Eu tenho isso, E eu tenho isso que foi tu um estás a bocadinho dizer, essa onda. isso que tu estás a dizer, eu tenho com o Fernão Pires. Pois. Eu não gosto do Fernão Pires na sua forma normal, e então Uhum. tentei uma abordagem basicamente para desaparecer com aquilo que eu não gostava. Pois. E, É, é, e acho que estou a conseguir. mas é um bocadinho isso, é um bocadinho. Estou a conseguir. Nós tentámos cortar com o lado que é para mim excessivo do moscatel, o extra Sim, aromático, aquela bomba de aromas que eu fico enjoada. sim, também não percebo. Também não Mas percebo. pronto, e acho que ficaram muito bem conseguidos, pelo menos eu estou muito feliz com eles. E gosto de beber, isso é importante, ao final do Pronto, para quem dia, não gosta de gostar de moscatel, beber. isso é o melhor elogio que podes fazer. Exatamente, exatamente. E depois temos aqui, depois temos os rabos da rainha, que é uma coleção de 3, Rabos da são estes, rainha. rabos da rainha. Porquê rabo da rainha? Rabo da rainha foi o nosso primeiro nome, quando decidimos que íamos ter a nossa adega, dissemos, o nosso vinho vai ser o rabo da rainha. Não batas tanto na mesa. Vai ser, desculpa, é um Não, entusiasmo. eu sei. Vai ser, mas foi logo o primeiro nome, nós gostamos imenso do nome. Mas E tem algum significado ou é só mesmo? não, tem algum Quer significado, dizer, tem um se bocado a rabo da ver rainha. é um bocado também o desmistificar que às vezes a super importância ou todos Ok, os ok. coisinhos que se faz do vinho, é porque até A a rainha rainha tem também vai à rabo. casa de banho, ok, já percebi. Exatamente, toda a gente tem rabo, até a rainha tem rabo. E depois gostamos da sonoridade, mas foi um bocado para puxar por aí. Depois pronto. Então guardámos o rabo da rainha até hoje. E temos do rabo da rainha, temos um branco, um tinto e um rosé. Temos o tal rosé de Castelão que eu tinha dito sobre as borras de moscatel. Uhum. É um rosé pesado, é um rosé pesadão, não é um rosé levezinho de verão, é um rosé cor-de-rosa, assim, cor-de-rosa assim, pesado, carregado, porque nós gostamos dessa cor. Eu gosto mais assim de uns rosés carregados do que os rosés muito levezinhos, quase Uhum. transparentes. E, e é um rosé encorpado, cheio, forte, tipo, não vou dizer que é muito másculo, que é para ninguém me bater, a dizer, não, é super feminino, Exato. poderoso, pelo na venta, bigodaço, essas coisas. Não, Cheio de é um rosé, testosterona. exatamente, exatamente. Mas é assim, um rosé, tipo, grande. E depois temos o rosé tinto. O rosé tinto é um Touriga Nacional
com Licante Pechê. Licante Pechê, essa... Rosé tinto. Não, Ah, um rabo da rainha tinto. Um mas rabo o da rainha rosé tinto, tinto, eu desculpa. pensava que estavas Não, a gozar, mas nunca mais fazia não. essa piada. Rosé Não, tinto. um rabo da rainha tinto, que é a Toriga Nacional e Alicante. É um vinho muito equilibrado, acho que é um vinho muito consensual. Acho que é assim talvez o nosso vinho mais consensual. É um regional de Lisboa. E depois temos um rabo da rainha branco, que é Arinto, um Arinto de Lisboa, que eu gosto muito, eu gosto imenso de Arinto. E já gostei imenso de trabalhar com Arinto em Setúbal e continuo a gostar imenso de Arinto. E quero experimentar mais coisas com Ah, Arinto. eu posso Acho ser que é uma polémico, casta mas muito eu acho nutritiva. o Arinto de Lisboa mais interessante. É muito diferente. Eu gosto imenso Mais o fresco. Arinto é muito mais fresco. Sim. Mas o que eu gosto mais no Arinto, ali naquela zona de Alcácer, é um Arinto que evolui muito rapidamente. Então é um Arinto que com 2, 3 anos tens umas notas evolutivas muito, muito vincadas, muito petróleo, Verdade. que eu acho Sabes que eu super fiz, engraçado. sabes que eu fiz uma prova, fiz um Inspira Portugal, que é um outro projeto que eu tenho que está parado a maior parte das vezes, que tem a ver com uns eventos formativos. Inspira eh, Portugal. Nunca Inspira tinha ouvido Portugal. falar. E é marca registada, portanto não podem ir à lá. E tem assim o Vamos logotipo é um fazer nariz. um wine slam A Inspira ideia, Portugal. a ideia, por acaso a ideia acho que foi feliz, eu sou péssimo para os nomes. Inspira Portugal. Ah, Portanto, tem o duplo sentido, não ok. é? Tem inspira, porque o símbolo é um nariz. Que giro. E depois, mas inspira também no sentido de nos De inspirarmos todos, inspirar, porque de tinha só dar a ver com ideias, castas, sim. tinha a ver Uhum. só com castas nacionais. E fiz um só Que giro. sobre arintos, em que andei a recolher arintos do país todo. Uhum. Recolhi para aí 30 arintos, um deles era o vosso. É, E essas notas evoluídas que é tu que se nota falas, eu imenso. notei muito, notei muito. Mas Lembro-me perfeitamente desse vinho. é super difícil porque as pessoas não gostam. Foi um vinho muito difícil de vender. Pois, Quando eu cheguei porque à Barrozinha, é oxidação. e as pessoas não apreciam. Mas eu gosto muito de Rieslings velhos, e os Rieslings velhos têm estas É notas. diferente. Não é tanto aquela Mas vai, oxidação. não, mas vai puxar um bocadinho. Eu Tu, acho por que puxa, exemplo, a mim lembrou-me. mas por exemplo, eu tenho com Arinto de Lisboa, se não for Uhum, bem feito, sim, tens mais dificuldade em ter essas notas oxidadas sim. do que, por exemplo, com Fernão Pires. Com Fernão Pires podes ganhar. Aqueles mais É, maduros Fernão começam a Pires, evoluir ok. dessa maneira. Está a ver? Essas mais aromáticas Sim, ah, têm uma tendência a evoluir mais para essa oxidação. eu Fernão Pires Enquanto o não Arinto, tenho experiência se for de um trabalhar. Pucelas, então, Pois, mas o Bucelas também tem uma acidez que sim. que ali não tens, não é? Alcácer do Sal não Não tens. tens, Vou-te dizer, é... nessa prova tive vinhos de Bucelas da maior parte das casas. Uhum, Mesmo aqueles que eu gosto menos, portanto, quando eu só provo Bucelas e epá, sim, isto não me diz nada, não, mesmo esses, no meio dos outros, destacavam-se pá, pois, por isso, pois. essa firmeza, dessa acidez, da falta de Não, ali evolução. não tens. Ali não tens. Ali é um vinho que é um bocado como o Antão Vaz da Vidigueira e um Antão Vaz marítimo. É um bocadinho, eu fazia muitas vezes essa comparação, que o Arinto de Lisboa e o Arinto ali é um bocadinho a mesma coisa. Ali é um Arinto mais cheio, mais pesadão, e que evolui muito mais rapidamente Mas do que o diz-me lá, Arinto cheio de eu vejo acidez e Eu vejo Setúbal como uma região maioritariamente, tudo bem, que tem os argilocalcários, mas também tem uhum, muito, muito areião, não é? Há muita, muita zona, não é? muita Pá, e depois areia, é muito sim. chapado, é muito quente. É, Portanto, é uma daquelas, quentíssima. tu tens, juntas ali duas coisas que são, diria, perigosíssimas, que é uma menor retenção de água em muita zona, não é? Sim, Portanto, sim, tens maturações artificiais muito rápidas, sim. mas que mesmo assim também te não cabe da acidez, não é? Ali, Ah, Alcácer, pronto, que é o que eu conheço melhor, foi onde eu estava a trabalhar. Aquilo é Alentejo, não é? Aquilo pertence a Setúbal, no papel, mas é Alentejo. fica mesmo por baixo, é muito lá para baixo. É. É frio, frio no inverno, tem geada de manhã, é mesmo frio para chuchu, e
quentíssimo, tu torras no verão. Pois. E depois ali as vinhas estavam plantadas em solos arenosos, com terra por baixo, tinham terra depois a partir de uma certa profundidade, mas a superfície é areia. E por isso aquilo escalda, aquece imenso, tem maturações muito mais rápidas, não é? E tem noites, são noites muito prolongadas, não é? No fundo, o calor, não só as noites também são quentes, mas tens o calor todo das areias Sim, que sim, se vai claro. libertando durante a noite. E então isso ajuda ali a uma maturação muito, muito mais rápida e eu acho que isso influencia imenso os vinhos, muito. Quando se fala do terroir, eu acho que nessas coisas é muito, muito claro, embora tenhas ali o rio perto, que dá a umidade, claro, mas acho que neste caso as temperaturas são tão extremas ali, mesmo Setúbal. Setúbal, a Uhum. cidade de Setúbal é uma cidade com temperaturas muito extremas. Se a pessoa ouvir o boletim meteorológico, vê sempre que Setúbal é muito mais quente e muito mais frio que as Sim. coisas à volta, que Lisboa e que não sei o quê, que é engraçado, não é? Porque também está ali à beira-mar, mas eventualmente por causa da Arrábida, Pois, deve ter isso ali outras influências, sim. deve influenciar ali um bocado. E em Alcácer acontecia muito isso, é muito Alentejo, eu dizia que aquilo era tipo Alentejo, mas com o selo de Setúbal, orgulhosamente, mas é muito isso. Um, e no Arinto que é uma casta que se nota mais, acho que era bastante óbvio essa Uhum. continentalidade em relação a Lisboa, tem muito Mas é fresco. engraçado que estas provas que eu infelizmente não fiz muitas, fiz para aí 3 ou 4 eventos destes. E, e é muito giro a ideia com que tu ficas de um país e Uhum. dessa heterogeneidade. Nós somos um país pequeno, eh, Mas ma- e- malucamente heterogéneo. mas é É, muito é. heterogéneo. Mesmo os vinhos que tu consegues fazer são muito heterogéneos. Muito heterogéneos no sentido. Eu lembro-me quando cheguei à Murta, ah, havia um produtor um produtor que era só um dos enólogos mais Uhum. conhecedores da região. Vou dizer quem é, mas estava lá a vinificar um vinho dele. Sim, E era de uma. As uvas vinham dali de perto, vinham daquela zona da Arruda. sim, A Arruda é super perto de Bucelas. mas é Eram totalmente. completamente diferentes, É, não tinhas ponto a ponto se lhe pegasse. pois, pois, Quer dizer, não pois. tinhas ponto a ponto se calhar para Sim, comparar, não, não é? mas é para comparar, sim, Tu é muito mais tiravas, tu quente. A tiravas do. Arruda é muito, muito mais quente do que Mas aquela uma zona, assim. coisa, pá, Não tens daquilo que eu sei, não tens umidades matinais, não tens. aquilo é mais assim um valve fechado, acho eu, porque É. tens muita concentração de calor ali também. Mas epá, é impressionante e foi a primeira vez que eu vi estas coisas são um bocadinho diferentes. Mas E é tu muito giro tu fazer notas uma isso. diferente, pá, Hum. tu consegues mapear o país, Uhum. é giro, fiz isso com Toriga Nacional, fiz isso com Arinto e É depois uma fiz das isso com o coisas que Vinho nós Deste. queremos fazer nos slams, é isso, é trazer Pá, podes fazer coisas maravilhosas coisas dessas para com o nós também formato. podermos provar Não, mas a ideia, e para sabes, darmos a trouxe, provar também. eu fiz isto no fim de ir primeira vez que foi a International Wine Challenge, mas acontece. Uhum. hum, a ideia de provar, eles lá não provam nada como nós. Uhum. Formais, os ingleses não são tão formais como nós, ou portugueses, sei lá. Pá, eles provavam flights de 7 a Ok, 8 vinhos, sim, em que cada flight era uma prova para mim muito mais lógica. Tu sabias o que é que estavas a provar, sabias qual ok, era a região, sabias ok. qual era a casta, sabias tinhas Ah, análises dos é vinhos. como no Frankfurt Wine Trophy, A International única Trophy, coisa eles que tu não também, sabias, a única coisa que tu não sabias era a marca do a vinho. marca, O então resto, é tu como sabes no, tudo o que tu sim, precisas para sim, avaliar. Sabes qual é a casta, sabes qual é o ano de colheita, sabes qual é a região, sim, tal e qual, sabes qual sim, é a gramagem de açúcar. Isso para mim tem muito sim, mais lógica. E eu aprendi imenso naquele uhum, concurso. sim. Quando cheguei cá, pensei assim: "Epá, isto era giro fazer umas atividades, isto é super pedagógico e super Isso formativo, vou fazer mas é atividades que com isto." é mesmo pedagógico, Pronto. eu concordo. E comecei a fazer. E depois ficas, a tua cabeça faz bom. É, é, Tu constróis uma matriz de prova da casta, tu fazes, enfim. sim. Eu não quero Podes-me perder, porque já convidar estamos. quando me fizeres outra, podes-me convidar que eu Olha, vou. estou à procura de alguém para me ajudar.
a minha empresa já, a minha empresa, o meu negócio, o meu projeto já está grande demais para eu estar sozinho e estou a ver se arranja alguém que queira partilhar isto comigo. E uma das coisas que quero dar vida é isso como um elemento integrado no Sim, projeto em si. É uma das coisas que me faz sentido fazer. Mas é, dir-te-ei com pois. certeza. Dir-te-ei com certeza. Diz-me que eu vou. Eu vou. Olha, Então vou continuar. fala-me do resto dos vinhos, porque daqui a Dos bocado já outros. vamos E com depois já duas não horas tenho. Depois e. tenho, exatamente. E depois temos um reserva, um reserva tinto. É um vinho mais antigo, é um vinho de 2017. Por isso foi um vinho que nós encontramos e que nos apaixonamos. Ah, e que acabámos o vinho. Não fomos nós que vinificámos o vinho, mas somos nós que acabámos o vinho e fizemos os remates à nossa maneira, mas foi um vinho que nós Meteram nos os apaixonamos pós. completamente. Vocês meteram Exatamente, os pós metemos e os as pós filtrações. mágicos, E as filtrações. filtrámos o vinho, chocalhámos aquilo, ia dizer que cuspimos, mas nesta altura não é nada bom dizer isso, corta esta parte. E pronto, é um Toriga Nacional de Alicante, mas que a gente se apaixonou Desculpa, imenso pelo eu vinho. sei que não tem nada a ver e estou a estragar e está a gente a ver que vai dizer aquele gajo está sempre a interromper. Epá, mas esta história tem contexto, é hilariante. Tenho um produtor, tenho um produtor que é das pessoas mais maravilhosas do mundo, mas para um lado e para o outro. Diz, então aqui há uns ele não sei se ele, bem, ele não vê isto, portanto ele não vai ver. Não vai, não vai. E ele, aqui há uns tempos nós tínhamos um vinho que por insistência dele, o vinho estava com uma volátil alta e ele quis engarrafar aquilo e quis não sei o quê. A história do vinho é muito conhecida. E os vinhos têm um cheiro de cola. Uhum. Pá, mesmo cola A HU. sério mesmo, no HU. Tem, mas epá, as pessoas adoram aquilo. E, só que ele dizia-me, há um dia que ele me telefona e disse: Hugo, epá, que eu conheço sabe que ele é maravilhoso. Ele faz estas coisas, uma pessoa só se pode rir. Ele disse: Hugo, eu percebi que se eu agitar o vinho, o cheiro desaparece. Não acha que devíamos meter no rótulo agitar antes de usar? É delicioso. Ouve, pá, tu pensas assim, e por que não? E por que Não não? é? E por que Não é? não? Eu Mas eu também acho. disse, eu disse-lhe, não faça isso, está maluco, não faça nada disso. Não Exatamente. sei. O primeiro vinho que nós fizemos na casa de banho também tinha cheiro a cola. Hã? O nosso primeiro Na casa de batch banho? na casa de banho. Nós vivíamos num apartamento em Lisboa e comprámos uma mini prensa, aquelas de madeira, que são as prensas que nós temos na adega agora, mas em grande, e foi pisado em alguidares na casa de banho, enquanto a nossa filha, que na altura tinha quase 2 anos, dava o ritmo com as palmas, e eu e o David pisávamos nos alguidares azuis Maravilhoso. e cheirava a cola. Isso é que é paixão, Uh, não é? Não, foi. Tá, o vinho era. Bah, olha mesmo, era diferente daquele Exato. politicamente. Era diferente. Se puseres a 50 E. euros a garrafa, está vendido. Exatamente, exato, exato. Nós não vendemos, mas estávamos a provar quando aquelas pessoas. Nós contamos isso no nosso site, por acaso, quando tínhamos os últimos amigos para ir embora das festas, já tipo, olha, não quero provar este vinho, já só temos este. Naquela altura que o pessoal diz, então vamos embora. Havia gente que Isso funciona gostava. como a cassete das férias no Egito, não é? Quero ver Exatamente, quando fomos ao Egito. exatamente, é um bocadinho assim. Mas nós tínhamos pessoas que gostavam. Mas foi o nosso primeiro vinho, foi feito na casa de banho, com muito orgulho, nós temos fotografias disso. Foi orgulhosamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Uvas da Arruda dos Vinhos. Ok, Olha, por ok. acaso não me lembrei há bocado, uvas da Arruda dos Vinhos. E o nosso último vinho da Adega Belém, Ok. que é para não divagarmos Foi muito, o é o primeiro. unicórnio. Isto foi o Ok. primeiro que eu falei, que é o unicórnio, é um moscatel de cortimenta, o desenho muito fofinho. Foi a nossa filha mais velha que fez. Por acaso, é um unicórnio graúdo, é um vinho IVV, e então não podemos fazer referência à casta. E então uma maneira de... Podes, se quiseres, podes. Não podes, só se o lote for feito na apanha da uva. À data da apanha da uva. Não é? Também aprendi, também não. Nem data, nem o ano, nem a casta. Ok. Então foi uma maneira um bocadinho de contornar, engraçado, até depois até achámos engraçado, Sim. foi Sim. chamar-lhe unicórnio graúdo. Então é um moscatel de curtimento, moscatel, aquela casta. Tu não gostas, mas que já vi que tens aí os vinhos Exatamente. todos. Tá bom. Mas que é, olha, é o vinho do meu coração. Sabes, às vezes tu tens aquelas, os artistas acho que têm uma obra, é como o primeiro amor.
um bocadinho. E este é o meu vinho do coração. De todos Uhum. os vinhos que eu já meti as mãos, este foi aquele que me deu mais gozo e que mais me surpreendeu. Eu nunca tinha feito um moscatel de cortimenta e teve quase 15 dias nas peles, pisado, num alguidar de 1000 litros, e depois foi para a barrica, uh, por questões um bocadinho, eu não devia dizer isto, mas foi porque não tínhamos depósitos pequenos e o único depósito pequeno que tínhamos era Era uma barriga. barrica, era a barrica. E está muito giro, está muito bom, ficámos super contentes. É um vinho muito diferente, é um vinho que nós não filtramos, e não filtramos porque começámos a filtrar e depois achámos que o vinho estava a perder a alma toda, então resolvemos não acabar parámos a filtração a meio, e resolvemos não filtrar, arriscámos um bocado, porque é um vinho novo e era o que estávamos há bocadinho a falar, é um vinho com sedimento Uhum. mesmo, nós pusemos uma bolinha, tipo este autocolantezinho aqui a dizer, a chamar a atenção, que é para as pessoas depois não virem reclamar quando dizem, mas o vinho tem pós e não sei o quê, porque Embora. tem borra assim, está tudo borrado mesmo, literalmente. É turvo, do frigorífico depois não sai tão turvo porque Sim. sedimenta, mas é um vinho que me dá muito a gozo de beber e que me surpreendeu imenso, é o vinho menos consensual, porque as pessoas bebem, uns adoram e dizem, isto afinal é muito bom, e outros dizem, não é bem a minha praia. Pois. Uh, Porque eu reconheço que é um vinho difícil, mas do fundo do meu coração é o meu vinho, é o Mas nosso. tens de ter o paladar feito também para esse tipo de vinhos. E é Sim, fácil. sim, mas tem sulfitos, por isso não é um vinho natural, blá blá blá, não, tem sulfitos, nós pusemos um bocadinho, pelo menos para isto não avinagrar, e porque foi uma experiência também para nós deixar o vinho sem estar com tanto sedimento, então tivemos um bocado de receio que esta coisa, ao fim de umas semanas, mas não, está Pois. ótimo, está ótimo, ao fim de quase 2 meses está muito bom ainda, e na minha opinião. E pronto, estes são assim os nossos vinhos, que parecem muitos, mas nós apaixonámos-nos pelos vinhos e então e como acho que já estávamos tão ansiosos de fazer a adega que achámos que 7 era muito bom. E que, e que se calhar são muitos, mas deu-nos tanto gozo que não parecem assim muitos. E a adega toda é um bocado isso. É muito nós, estamos lá escarrapachados na adega inteira, na decoração da adega, na organização da adega, na forma como recebemos as pessoas. No dia da inauguração tínhamos lá a família toda, as miúdas, nós, os meus pais, os pais do David não, porque estão na Alemanha e não podem viajar, mas pronto, tínhamos lá tudo escarrapachado, os amigos. A adega nós fizemos a adega muito porque as pessoas nos ajudaram. Tivemos os nossos amigos e a família a partir paredes, a pintar, tudo o que as pessoas possam imaginar. E eu acho que isso é muito importante. Nós temos uma parede de fotografias disso, a mostrar que se não fossem as pessoas que estão connosco, não tínhamos conseguido chegar aqui, não é? Que nos aturaram. Tipo, sei lá, tipo pessoas de Alcácer do Sal com quem eu trabalhei a virem aos fins de semana às 8 da manhã para estar em Belém a pintar o dia todo e depois no dia seguinte a estarem a trabalhar. Um, e eu acho que isto olha, é muito fofinho, não é? Saber que as pessoas Muito fofinho. gostam de nós é muito fofinho, É mas é verdade. saber que as pessoas gostam de nós e que nos aturam mesmo nestas coisas que em vez de nos Não, e dizerem sabe tipo muito um bem. borraio Esparta. Sabe muito bem. Eu Não, tive uma experiência como a vossa. Ao nível do meu projeto, tive uma experiência como a vossa. hum, E eu acho que tens que passar por ela para entender. E para é, entender a importância que essas pessoas e que as pessoas que entram nisso depois sim, têm para ti. sim, Pois é, as pessoas, às vezes, no teu caso não sei, mas no meu caso, a primeira manifestação que tive disso foi a primeira vindima.
Uhum. E quando fui fazer contas, saiu mais caro, pelo aquilo depois, a festa que quer dar, não Sim, sei o quê, o almoço, isto e aquilo, saiu mais caro do que se eu tivesse contratado pessoas para fazer aquele trabalho. exatamente. Mas jamais alguém contratado criava Faria, aquela aura de claro. emoção, aquela, Claro. aquela, aquela importância que foi aquele dia. É, Quando, é, exatamente. portanto, e são as pessoas com quem tu queres estar. E É, acima de tudo, tenho pena de algumas pessoas que não tiveram, como é óbvio, umas porque não puderam, outras porque não quiseram, sim. mas tu olhas, tu estás num momento, num momento de maior tensão, não é? O teu caso era prolongar uma entrevista. Epá, e tu olhas e tu dizes, esta pessoa está aqui, e se estás a dizer, esta pessoa está aqui, tirou É, do dia dela para para aqui. ir, Pá, ou sim. aquela família inteira veio, Veio, é. Não, mas eu acho que isso conta, tinha eu acho que muitas necessidade, sabe? dessas Epá, é tão bom, coisas, tão bom. muitas dessas coisas deram-nos, Não, é porque depois tu fizeram-nos pensas assim, eu continuar. não posso falhar com isto, pá, porque Exatamente. eu devo isto a estas pessoas, Mas é um bocadinho, não é? é, Estas pessoas estão a é, pôr a fé em mim, eles acreditam tanto no projeto que estão a deixar pá, um dia de descanso, exatamente, uma coisa qualquer para me vir ajudar, portanto, eu tenho que, exatamente. enfim, Nós devemos muito a várias pessoas nesse sentido, eu também devo, que deram o litro e que deram do tempo delas, pá, exato, deixaram de descansar ou de ir, sei lá, comer caracóis ou qualquer coisa assim, para estar ali a trabalhar no duro. Pá, no meu caso, não te esqueças que eu tenho um projeto que é financiado por vinho que ainda não existe, ou seja, Pois, tem exatamente, pessoas que me ainda compram mais, vinho que claro. ainda não Que existe, não. portanto, mais grato que isto não posso ser, não é? Nada, 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 nada. Não é? Isto Mas é eu que é acho que é mesmo muito apostar em importante. ti, não é? Eu acho que é mesmo importante quando há pessoas assim, não é? Que acreditam em ti. É que é mesmo isso, quando as Sim. pessoas acreditam. E nós Isso tivemos a dá-te uma sorte força enorme, de. não é? É, nós tivemos a sorte de sermos dois, não é? Termos, mesmo de andarmos às turras, mas andávamos às turras um com o outro e depois acabávamos aos beijinhos e não vou contar o resto Não, e depois não não vamos dar o queres resto mas depois ter essas o pessoas vermelho. É, sim, o bola vermelho. mas depois ter essas coisas e a adega é isso tudo a adega E será cada vez é, mais, não é? é Olha, nós temos que começar a pensar em ir embora, mas eu queria te sim, fazer duas pois é, já perguntas. é mesmo. Não, já levamos 2 horas disto, na boa. Pois é. Senão estamos quase. Eu falo Ah, mais do que tu, não, não és capaz, não és ficava capaz. aqui até às 4 da manhã. Não, não és capaz de falar mais do que eu. Eu queria te fazer uma pergunta, duas perguntas. E pedia-te que fosses breve, Sucinta, não exatamente. quer ser mal criado com isto, não é? Não, Tem não, que não, ser não, rápida. não, não. Mas o que é que esperamos deste projeto nos próximos Uhum, tempos? Quando é que tu vais nos próximos anos? Onde é que vocês vão? E depois explica um bocadinho quem vos quiser visitar, que tipo de experiência é que vai ter? sim. Porque isso acho que não Então, ficou claro. é verdade. Responde pela ordem que quiseres. Sim, então é assim, onde é que nós vamos no futuro? Não vamos a lado nenhum, estamos fartos de viajar. Vamos ficar em Belém. A ideia não é crescermos muito mais do que aquilo que já estamos, é aumentar, claro, um bocadinho a produção, é fazer o vinho ali em Belém, essa é a ideia base do projeto, é fazer vinho em Belém. É a concepção toda é à volta disso. E fazer o vinho ali e dar o vinho a provar ali. Isto já responde um bocadinho à tua pergunta. E Uhum, é o que nós queremos pronto, nos próximos anos, é sedimentar isso, é arranjar produtores da região de Lisboa e da região de Setúbal de uvas, com quem vamos trabalhar. A nossa ideia não é ter vinhas, é só ter a parte da adega, mas trabalhar com as pessoas diretamente e coordenar as coisas com eles em relação às uvas, para termos um bocado as uvas que nós achamos que vão fazer os nossos vinhos da melhor forma, continuar com as castas portuguesas e fazer monocastas porque nos dá gosto fazer, porque para aprendermos também um bocado sobre as uvas, mas também apostar nos lotes, porque eu acho que os lotes são, primeiro,
por uma questão de gosto e por uma questão de desafio. Acho que os lotes são um desafio e testar novos lotes, testar novas castas. É um bocadinho um bocado a nossa ideia. Fazer vinhos, não sei se são vinhos fora da caixa, como este unicórnio, não, não, não sei se é um vinho fora da caixa, é um vinho que nos dá gozo. Não queremos, não somos apologistas de fazer vinhos que são diferentes. Catarina, desculpa interromper-te, mas eu às vezes já entro para o outro lado, que é uma das maneiras uma das coisas que eu digo sobre estes meus vinhos é, as pessoas dizem, mas os vinhos são simples, mas nós começamos a bebê-los e depois temos vontade de continuar a beber, mas os vinhos são simples, certo? E esta é a nova proposta fora da caixa, são vinhos simples, complicou-se de tal forma aos vinhos que agora os vinhos fora da caixa são precisamente os vinhos simples, não é? Porque eu quase diria que era assim, se queres fazer um vinho fora da caixa, então faz o vinho da caixa. Um vinho, exatamente. Os vinhos estão todos fora da caixa. Vamos fazer vinhos em caixa. Não. Gostava imenso, olha, uma coisa que eu gostava, eu vou não fugir, mas gostava imenso, nós temos lá uns garrafões antigos de 5 litros e eu adorava, eu não vou bater na mesa, vou só fazer o gesto, adorava fazer um vinho e engarrafoná-lo, porque é um garrafão, engarrafoná-lo em 5 litros, porque acho aquilo muito giro, já não se usa, mas eu acho aqueles garrafões muito giros. Tenho a certeza que vais receber mensagens que vão ver isto e te vão encomendar garrafões. Acho muito giro. Eu acho as Magnums engraçadas, mas aqueles garrafões de 5 litros. Eu não acho graça nenhuma às Magnums. Tem outro glamour. Eu acho que um garrafão de 5 litros numa mesa de família, num jantar de família, a minha família faz sempre jantares assim e bebemos como ao caraças. E sem pudor. E um garrafão de 5 litros era tipo a melhor prenda que eu podia dar a esta gente toda. E um dia, para a próxima, esta Vindima 2020 eu vou fazer. Vamos Quem fazer sabe se isso não fará, olha lá, está a ver, Exatamente. não vai ser a novidade. Exatamente. Isso era uma das coisas que nós gostávamos. Outra coisa que nós gostávamos, nós temos temos preocupações ambientais e uma das coisas que gostávamos de fazer, mas não é no futuro já amanhã, é no futuro, sim, com alguma distância, era de conseguir fazer garrafas reutilizáveis, em que a pessoa leva o vinho e depois pode trazer a garrafa de volta e a gente reenche a garrafa e depois levas a garrafa outra vez. Mas ainda estamos um bocado a magicar como é que vamos fazer isto de uma forma... mas vocês aí têm que contar mais com o consumo dali. É com o consumo local, sim. Mas no fundo estás aí buscar as tradições antigas, isso. não é? Eu gostava de fazer isso, levas a garrafinha, tipo, a gente enche, rolha de novo. O meu sogro faz isso. Vai à adega e compra um garrafão de 5 litros. Faz isso, mas faz garrafões isso de água até. as pipas, as antigas pipas, aquelas pipas há restaurantes que ainda fazem isso. Nós gostávamos de fazer isso, mas é só assim uma ideia assim no futuro, um bocadinho. Acho que primeiro temos que pousar e pensar nas outras coisas. Quem nos visitar é uma recomendação a ir a pé, porque não há estacionamento na nossa rua. E uma coisa engraçada na nossa rua, por falar na nossa rua, nós estamos na travessa do Paulo Jorge, passa publicidade, mas o Paulo Jorge do vinho de Carcavelos. E foi super engraçado, porque quando nós vimos a oficina, e depois eu, à altura, olhei para o nome da rua, mas não liguei nenhuma, e depois quando comecei a pensar, travessa do Paulo Jorge, e depois fui à procura se aquele Paulo Jorge era o Paulo Jorge, porque eu vivia em Carcavelos, em frente, na rua da Quinta do Paulo Jorge, em frente à Quinta do Barão, onde se produzia vinho de Carcavelos. E depois fui descobrir que esta travessa de Paulo Jorge é em homenagem ao Paulo Jorge do vinho de Carcavelos, que era filho de um mercador e que desenvolveu imensa produção de vinho de Carcavelos em 1700 e troca ao passo. E achámos imensa piada Viste aquilo como... Foi tipo o destino, não é? Eu não acredito, mas que lá sai, não é? Exatamente. E então achei imensa piada isso. E depois descobrimos que ele morava na Rua da Junqueira, ele tinha um palácio, o Paulo Jorge e o pai, tinham um palácio na Rua da Junqueira que é uma paralela à nossa.
se nós estamos nas traseiras da Rua da Junqueira. E o que é que as pessoas podem fazer quando lá forem? Para se contar esta parte histórica aqui. Mas que eu acho que é muito importante. Eu acho, Claro, fazer eu acho que é muito, enquadramento. muito importante ir buscar a história. Era uma das coisas que eu gostava na Barrozinha, era de ir buscar a história quando lá estava e contar às pessoas. Mas aqui desta do Paulo Jorge, então, depois de sabermos quem era o Paulo Jorge, a adega de Belém, que não tem uma história tão, assim, que recua há tanto tempo, mas tem umas histórias muito engraçadas. E as pessoas, quando vão lá, a ideia é as pessoas podem visitar a adega, se nós temos visitas guiadas à adega propriamente dita, com as cubas e as máquinas, onde as pessoas podem perceber como é que o vinho acontece, não é? Não é só ir buscar o vinho na garrafa, mas nós explicamos um bocadinho como é que o processo de fazer o vinho, porque há pessoas que sabem, mas há pessoas que não têm noção nenhuma e que são muito curiosas, muito curiosas. Então a nossa intenção é explicar um bocadinho como é que isso acontece e seguir um bocadinho a adega e ir explicando essas coisas. Eu tenho um lado muito de professora e gosto imenso de falar sobre essas coisas, explicar, e responder imenso, depois falo imenso e depois as visitas de meia hora demoram 3 horas. E eu vou tentar não me Conheço bem. prolongar tanto, mas sou um bocado má nessas coisas. E depois, para além disso, as pessoas podem provar os vinhos que nós produzimos ali, e que eu acho que é muito engraçado produzir o vinho, ou provar o vinho no sítio onde é produzido, com a vantagem de sermos únicos pelo momento. Era super, gostava imenso que abrisse concorrência, que abrissem outras adegas, porque acho que é uma ideia tão gira. E gostava que abrissem outras Até coisas. fazer um périplo, não é? A ideia do périplo. Frisou. Que foi o meu. Estou? Sim? Oh, Estou? Congelámos. frisou aqui. Frisou Exatamente. aqui. Mas eu vou voltar. E estava eu a dizer, então que as pessoas podem aprender um bocadinho e podem provar o vinho lá na adega. Temos várias provas, como nós também gostamos de comer, temos queijinho e chouriço, que as pessoas também podem acompanhar com os vinhos. E depois também temos um lado das tertúlias e dos wine slams que nós tínhamos, que estavas a falar há bocado, que é um bocado de debate de ideias, porque nós, e se calhar por termos vindo do mundo académico, não sei, ou só porque gostamos de falar, e de tentar trazer as pessoas e discutir coisas, mas de uma forma. Ninguém vai tirar a verdade última Certo. dali, mas debate ideias, Discutir. para aprendermos todos a discutir. E queremos provocar um bocadinho isso. E chamar colegas, chamar pessoas de diferentes áreas para debater à volta do vinho várias temáticas e para estarmos ali todos descontraídos a aprender um bocadinho. Essa é a ideia dos wine slams que nós queremos fazer e fazer cursos de vinho, provas de vinho, um bocado, mas nesta perspectiva de mostrar, desmistificar um bocadinho o fazer vinho, a prova do vinho, que não é só para Sim. iluminados e super experts nas coisas. Aprender a ter prazer com ele, não é? Sim, gozar o vinho. Eu acho que é um bocadinho gozar o vinho. Nós fizemos isso com os nossos pais. O David ofereceu ainda bem que ele não está a ouvir isto, prenda de Natal à mãe um curso de vinhos e fizemos cá em casa quando eles nos vieram visitar e juntámos os meus pais, os pais dele, mais os meus tios e fizemos um curso de vinhos para eles e foi super divertido. Era bilingue, não era? Era a versão alemã e portuguesa, que era para toda a gente entender, um bocadinho de inglês à mistura, mas foi super divertido porque eles todos consomem vinho, a menos da minha mãe, mas que estavam a descobrir imensas coisas, então queríamos fazer isso um bocadinho com as outras pessoas. E acima de tudo, a gente quer que as pessoas vão lá que provem, que sem pudor, que nós gostamos de vinho e também gostamos de dar a provar. Acho que é um bocadinho isso.
E as pessoas aparecem lá ou convém marcar? Aparecem. Nós abrimos há uma semana, abrimos esta terça-feira passada, por isso faz amanhã, ou faz hoje, já imagino, faz hoje uma semana e Hoje no dia em que estamos a correu, gravar, dia 25. exatamente, hoje no dia que estamos a gravar, faz uma semana, agora quando vocês estiverem a ver já vai ser mais tempo, mas pronto, durante a primeira semana nós, esta coisa toda do Covid roubou os turistas, não é? Nós estávamos a contar muito com turistas nacionais e internacionais, mas não há turistas em Belém, Belém está vazio. Então foi abrir numa altura um bocado estranha. Mas temos tido pessoas que por acaso passam ali, vizinhos que têm visto a coisa e que finalmente vêm as portas abertas, mas temos todos os dias tido pessoas estranhas, no sentido que nós não conhecemos, não é? Porque Sim. não podemos só contar com amigos e família. E as pessoas têm aparecido, têm provado o vinho e têm gostado. Uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra, Claro. mas tem havido um feedback positivo e as pessoas voltam. Já há pessoas a avisar e a voltar lá e a comprar vinho e gostam imenso da iniciativa e do espaço e por isso acho que tem pernas para andar. Eu sempre disse, a menos que a gente faça vinho muito mau, acho que a coisa vai acontecer e tem pernas para andar. E se fizermos vinho muito mau, também não merecemos ter aquilo aberto. É uma perspectiva Pode engraçada. parecer estúpido. Pode parecer estúpido, mas é um bocado verdade. E é mesmo genuíno. Eu acho que se fizermos vinho muito mau, então temos pena, mas eu também não ia beber se fosse vinho muito mau. Vamos lá ouvir os Eu não Chaps outra voltava. vez. Vamos ouvir os Mas Chaps. é um bocado verdade. E ali passa um bocadinho por aí. Chamei-me convencida, mas Não, tem que haver essa já sou um confiança. bocadinho. Senão, Mas eu acho que é muito importante as pessoas também serem cientes daquilo que fazem. E estou super orgulhosa do trabalho que fizemos ali e daquilo que conseguimos fazer e de estarmos abertos. sim, porque Uh, criticar é fácil, fazer é que não. Exatamente. Fazer dá um bocadinho mais de E trabalho. estou orgulhosa de nós porque abandonámos tipo uma vida super estável académica. O David era professor universitário garantidíssimo, a menos que as montanhas da Suíça caíssem, à partida estávamos garantidos para a vida inteira. E abandonámos por uma coisa que queríamos fazer, que nos dá um gozo do caraças agora e que nos dedicámos de alma e coração à coisa e que ficou bonita. Acho que ficou bonita. Eu acredito Acho que ficou bonita. para as vezes que já vos encontrei e para as conversas que já tivemos, eu acho que vão ter sucesso. Por vários motivos. Primeiro porque acho que merecem, porque acho que trabalham para isso e porque essa capacidade de leitura, de adaptação, essa ideia de que tens confiança, mas não tens aquela ideia pré-concebida de que Uhum. sou tão bom que isto só tem como dar certo. Não, há uma leitura de jogo que é importante ir fazendo e acho que vocês têm feito no pouco que tenho. Uhum. Catarina, tens alguma mensagem que queiras deixar? Não, olha, visitem-nos. Acho que não há nada como provar para poder comentar, dizer bem ou dizer mal. Acho que quando nós é como aos restaurantes, quando nós não conhecemos o restaurante, não vale a pena dizer mal da comida, porque Sim. não conhecemos, não é? Só porque fulano tal disse que era mau. Não, vão lá, provem, visitem-nos, visitem o espaço e falem, estejam à vontade. Nós, quer eu, quer o David, somos muito, muito descontraídos, mesmo quando estamos de mau humor, que acontece. Mas somos muito cá nessas coisas. E acho que é isso, porque acabámos de abrir e, como é óbvio, queremos a casa cheia e queremos pessoas e queremos dar-nos a conhecer. Acho que lembrem-se, Adega Belém, fazíamos vinhos em Lisboa. Eu acho que isso é super chique, eu gosto imenso da ideia de fazer vinhos na cidade, em Lisboa. Somos a Adega de Lisboa, passa super publicidade da coisa. E pronto, e assim de repente, mais nada, e estão lá, vão lá espreitar. Esperando Eu que irei lá, com gostem. certeza, assim que puder vou lá. Exatamente, aparece tu também.
Não, é E sempre bem. obrigada por esta Era essa. super Obrigado nós. conversa. Eu que E agradeço. pronto, olha, cruzamos na Murta, vamos nos cruzar em Belém. Podes ir lá Com fazer um certeza. vinho connosco. E por que Estás, não? estás, E por que não? E por que não? Vamos Falamos fazer disso. um Quando vinho. visitar, falamos Exatamente. disso. Exatamente. Olha, Catarina, os maiores sucessos para vocês. Obrigada. E estaremos cá para ajudar no que for preciso, no que conseguirmos. Porque acho que esta ideia também principalmente aquilo que eu chamo projetos independentes, que acho que o meu e o teu KM Uhum. têm que se apoiar, têm que se ajudar naquilo que podem, como é óbvio. E estou a torcer por vocês, portanto, muito boa sorte e Obrigada. vamos nos vendo por aí. Sim, senhora. Então Obrigadíssima. vá, olha, Muito, muito um beijinho, obrigada. um beijinho, um Tchau, abraço ao tchau. David. Beijinhos. Então vá. Até amanhã. Ou até amanhã, até depois.